Estamos de volta, paz do Senhor, você que nos assiste aí pelas redes sociais. Nós estamos online no YouTube, estamos online no Facebook com a quarta roda dos esclarecedores, hoje tratando o tema da nossa escola bíblica. Você que já nos acompanha, você já sabe o que será o nosso tema de hoje. Você que chegou aqui de paraquedas, é a primeira vez que está nos assistindo, quem sabe pegou aqui alguma dica ou algum compartilhamento de algum dos nossos membros. Nós estamos estudando a igreja eleita, redimidas pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Quem comenta essa lição é o pastor Douglas, ali do Distrito Federal. É um homem de Deus que está discutindo este tema à luz da carta de Paulo aos Efésios. Nós tivemos o nosso primeiro encontro no domingo passado, dia 5 de abril. Hoje, dia 12 de abril, nós estamos indo para o nosso segundo encontro desta lição, mas já é a quarta roda dos esclarecedores. E aí, hoje nós vamos tratar especificamente o tema. Você que tem lição, pode abrir a sua lição. Você que não tem uma lição da Escola Bíblica Dominical, você pode abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1 até o versículo 14, que será o alvo do nosso estudo hoje. E a nossa lição fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E ela está dividida em introdução. O primeiro ponto, a nova posição em Cristo. O segundo ponto, uma vida cristocêntrica neste mundo. E terceiro ponto, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Eu sou Adonias Carvalho e hoje nós vamos falar sobre bênçãos espirituais. A paz do Senhor, queridos irmãos, é um prazer muito grande estar aqui nesta manhã juntamente com cada um de vocês. Meu nome é Kennedy e estaremos aqui na medida do possível ajudando a estarmos esclarecendo algumas dúvidas em relação a esta lição de número 2 da nossa lição. A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é José Carvalho e hoje nós adentraremos nas regiões celestiais. Rapaz! Paz do Senhor, meus irmãos, sou o Jardres, Deus te abençoe, Jardres Rodrigues. Nós temos aqui mais uma vez para discorrer e discutir sobre a segunda lição da Escola Bíblica Dominical. Amém. Bom, o tema hoje é palpitante. Você que nos acompanha aí, já faça o compartilhamento dessa live. Nós temos também aqui a voz oculta. Hoje nós temos um Lombardi diferente. Ele vai se apresentar. Lombardinho. A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos que estão nos acompanhando através do Facebook e do YouTube. Eu me chamo Lucas Vinícius, Sou muito bem conhecido aqui por alguns dos irmãos. E eu já quero pedir que você compartilhe esta live, com os seus amigos, com a sua família, para que todos acompanhem essa roda de debate que hoje, eu digo, viu? Hoje o negócio vai pegar fogo. Eita Jesus! O irmão Lucas está aí diretamente nas redes sociais. Você pode mandar sua perguntinha, você pode falar com ele. Mande aí, comente, tanto no YouTube quanto no Facebook. Essa live está sendo transmitida simultaneamente e nós queremos abençoar a sua vida através desse trabalho. Não é um trabalho fácil, é árduo. Nós estávamos aqui discutindo em off-topic, aqui nos bastidores, falando sobre a dificuldade que às vezes é fazer as perguntas, responder, estudar. Mas nós vamos entrar exatamente no tema. Paulo usa umas palavras interessantes nesta epístola. Quem sabe, se não me equivoco, salvo engano, é a primeira e praticamente a única vez que ele fala com tanta sublimidade sobre ser abençoado nas regiões celestiais e com bênçãos espirituais. Então, Paulo faz uma utilização de uma linguagem muito, muito particular ao escrever a igreja de Éfeso. Isso é interessante porque Paulo tem essa marca muito característica de usar termos muito particulares para cada situação. E eu quero começar fazendo a seguinte pergunta para os nossos esclarecedores. Irmãos, eu quero lembrá-los que não é um debate. Nós não estamos aqui para discutir quem fala mais, quem fala menos, quem bate mais, quem bate menos, quem saiu vitorioso. Aqui são esclarecedores. Eu costumo dizer que é uma roda de amigos mesmo, e a gente às vezes é até muito educado, deixa um entrar e depois o outro fala, mas a ideia do
podcast mesmo, da Roda dos Esclarecedores, é como se nós estivéssemos numa mesa, nós, amigos, conversando. Então, um não respeita a fala do outro e já entra, e muito à vontade, é algo muito natural. Lembrando também, eu sei que tem alguns irmãos teólogos de peso que nos acompanham, eu quero lembrar que isso aqui é uma roda de esclarecedores para a Escola Bíblica Dominical, irmãos. Então nós até às vezes pensamos em subir mais o nível do tema na discussão, mas nós estamos alimentando o nosso rebanho. Então nós temos que ter cuidado, às vezes até com as palavras mais elaborada, até a profundidade. Então é nível Escola Bíblica Dominical. Há uma proposta de entrarmos numa roda mais específica. E até mesmo o nosso maior propósito aqui é o crescimento espiritual. Exato. Né? Pronto. Nosso crescimento espiritual, o seu crescimento espiritual, e alcançarmos vidas que, diante dessa circunstância de isolamento social, estão em casa. Eu conversando ontem com um jovem obreiro do litoral piauiense, e ele dizendo para mim: José, eu tenho sido tão abençoado com o trabalho de vocês, porque aqui onde eu estou, minha internet só é 1 mega. Eu não consigo. Eu tive que ir com todo o cuidado, de casa em casa, levando ceia distante, porque os irmãos aqui, 10% é que tem internet. E quando vocês fazem essa transmissão, mesmo a minha internet travando, mas depois fica disponível lá no Facebook, no YouTube, quando dá uma carregadazinha, eu vou lá e assisto. Eu pauso, vou fazer uma coisa, quando dá outra carregadazinha, eu assisto. Então assim, o nosso objetivo aqui é abençoar vidas. Nós estamos aqui, fomos levantados pelo Senhor, estamos em uma cidade com estrutura de conexão, muito privilegiada. E Grupo estamos Store. aqui, Grupo Store, depois vou cobrar aí patrocínio, para justamente abençoar pessoas. Nós não estamos aqui para ferir quem é o melhor, quem é o pior, quem fala. Cada um aqui está contribuindo dentro da sua cosmovisão de formação ministerial e cristã. E isso enriquece o nosso debate. Só lembrando também aos irmãos, assim, eu vejo a importância que nós temos de estar incentivando os nossos irmãos a também lerem a revista. Esse é o ponto. Porque assim, às vezes você que está nos assistindo, você vai ouvir alguns comentários, mas como você não leu a lição, você vai ficar perdido. Algumas coisas você vai estar compreendendo, claro, mas a gente está procurando esclarecer aquilo que foi lido, aquilo que está aqui na lição. Então é muito importante que você, durante a semana, pare e dê uma lidazinha todo dia num trechozinho aqui da sua revista, e você vai anotando as suas dúvidas, né? Num momento como esse fica até difícil para você fazer uma pergunta, porque você não tem, vai fazer pergunta de quê se você não leu? Sim, né? Então assim, não dá tempo de você assimilar, fazer uma pergunta aqui na hora e até mesmo de repente ser tirada a sua dúvida. Então eu incentivo você a estar lendo a revista, apesar de que vai ter coisa que você não vai entender, porque realmente às vezes a linguagem é um pouco complicada, você vai ter que se aprofundar. Então, mas aí vai gerar em você a vontade de conhecer, né? A vontade de conhecer. Eu lembro só do irmão Mylons, que estava aqui com a gente no domingo passado ao vivo, né? Um abraço para ele, certamente deve estar assistindo, irmão Mylons. Ele falando assim: olha, aqui até para fazer pergunta você tem que estudar, né? Então assim, é um tema bem elaborado, é sobre a igreja eleita, não é um tema de senso comum, né? Ou seja, que todo o crente consegue fazer perguntas facilmente, mas a nossa ideia aqui é a gente esclarecer esse tema e aprofundar junto com os irmãos. Então vai a primeira perguntinha aí para os meus queridos: o que significa ser abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo? Aí eu pergunto: inclui bênçãos espirituais e materiais? Não podemos dizer: venha receber sua bênção? O que aconteceria ou o que ocorre com os cultos da vitória? Nós ficaremos em maus lençóis? Você veja que eu só faço perguntinha assim, nível fácil, né? Então assim, se formos abençoados com todas, ainda cabe oportunidade de bênção. Eu fiquei confuso. Eu só quero lembrar aqui que eu só vim para aprender hoje. Eu até prometi para mim mesmo que eu vou falar bem pouquinho. Aí eu volto com o relator aqui. E hoje, como o irmão José Carvalho veio bastante inspirado, hoje eu vim, olha, um bom ponto pentecostal. Então vamos deixar o irmão Zé Carvalho iniciar esse vocês pensam esse comentário. Vamos lá? Os meninos brincando, mas nós cremos que nossa vida ela é influenciada por fatores materiais desse mundo físico e também por fatores espirituais. Então entenda você que existem elementos espirituais
e a Bíblia chama isso do inimigo de nossa alma, que não estão satisfeitos por nós fazermos esse trabalho de exposição bíblica, de esclarecimento. Então circunstâncias se levantam e às vezes o desânimo bate à porta do nosso coração. E ser constante é o maior desafio do cristão. Então ontem, semana que findou-se ontem, foi momento de desafio para buscarmos estudar, buscarmos entender o texto para trazer para vocês. E a primeira coisa, e eu amo o apóstolo Paulo, eu amo a epístola aos irmãos em Éfeso, eu quero mencionar que foi o primeiro livro da Bíblia que eu fiz um estudo realmente detalhado, lá nos idos do ano de 2005, quando eu ainda era um adolescente, eu estava na classe do discipulado, mas todas as vezes que eu ouvia alguém falar, pregações anteriores falando sobre regiões celestiais, sorte de bênçãos, Cristo Jesus, armadura, e a igreja multiforme, sabedoria de Deus sendo revelada. Paulo foi pesado nessa carta, né? Ele usou muitos termos muito particulares. Pois é, e aí quando eu ouvi aquilo, eu digo, meu Deus, esse negócio aqui é... A palavra mistério, nós vamos chegar lá, é citada várias vezes, é o mistério ser revelado. Então, essa epístola, ela sempre me fascinou, desde aquela época. Então eu procurei ler, procurei estudar, e diante desse novo trimestre, segundo trimestre, com o tema, né, que traz a exposição dessa epístola, a primeira coisa que a gente entende é a pergunta que o irmão Adonias fez. O que significa isso? Significa que nas regiões celestiais, em Cristo, nós já fomos abençoados com essas bênçãos. E são bênçãos espirituais, não são bênçãos materiais. É importante distinguir isso, né? A questão da bênção espiritual e da bênção material nesse caso aqui. Isso mesmo, irmão Kennedy, porque quando eu falo, já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais, nós estamos falando de bênçãos oriundas do céu, são bênçãos espirituais. E que bênçãos espirituais são essas? O texto ele vai começar a elencar. Então, há uma divisão. Por exemplo, qual é a primeira bênção que ele fala? Ele nos elegeu para sermos santos. 2, predestinou-nos para sermos filhos. 3, fez-nos agradáveis para si. Isso aqui o Pai. E agora o Filho reuniu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos pela sua vontade redentora e revelou-nos a palavra da verdade. E o Espírito Santo selou-nos e garantiu a validade dessa promessa. Interessante a trindade aqui presente, né? Aqui. Já desde o início. Desde a eternidade, desde a ela eternidade. É revelada, esse mistério, que nós vamos entrar em mais detalhes. Então, essa sorte de bênçãos são espirituais. Então, não está errado. Pregador ou irmão chegar e dizer, irmão, vem aqui, vou orar por você para Deus lhe abençoar. Ou então, vem receber sua bênção no calor da emoção. E os cultos da vitória, eu quero aqui tentar colocar uma linha que ela é muito tênue, ela é muito delicada, né? Ela é muito sensível, entre aqueles que querem transformar o seu rebanho, querem transformar o evangelho em uma prisão ou um evangelho escravocrata. Como? Eu vou fazer todo mundo depender de mim, porque eu sou o guru espiritual, só eu tenho uma revelação de Deus, só eu consigo falar com Deus, só eu tenho os mistérios do céu. Quando na realidade Deus chamou o seu povo para ser sacerdócio real. Sacerdócio de todos os crentes, né? Então, todo crente foi chamado para ser um sacerdote. Ele tem hoje o livre acesso com o Pai. Então, existe sim essas pessoas que fazem campanhas, que pedem dinheiro para você, essas pessoas que tentam fazer você dependente delas e não dependente de Cristo. Mas também tem o outro lado da moeda. É importante sempre também falar da motivação quando se fala de campanha, né? Isso. Qual é a motivação? Porque para também não ser uma coisa considerada errado. Não se pode fazer campanha na igreja. Claro que se pode, mas tem que ter uma motivação, né? É o segundo lado da moeda, né? Uhum. É a outra face da moeda. Porque existem cristãos sinceros, existem cristãos piedosos que reúnem-se em oração em um propósito comum. Pela cura de uma pessoa, pela circunstância de dificuldade de outra. Aí porque uma pessoa está tendo dificuldade em amadurecer, diz, pai, vamos orar por fulano. E ao mesmo tempo, nós estamos ali para orarmos juntos. Então você vai ter uma diferença muito grande em eu chegar, por exemplo, na casa do irmão Kennedy, irmão Kennedy, eu vim aqui orar por ti, aleluia. Em eu dizer assim, irmão Kennedy, uma palavra para você, uma palavra de Deus. Em vez de eu chegar assim, uma revelação. Irmão Kennedy, vamos orar juntos. E aí eu lembro muito da expressão, aí vocês podem me ajudar,
que o evangelho é um mendigo que encontrou um pedaço de pão e compartilha Exatamente, com outro mendigo. Então, assim, é válido o culto da vitória. Eu não vou entrar em detalhes se seja sim e não, mas é válido a reunião sincera dos santos em orar a Deus por um livramento, por uma bênção, seja ela na esfera material, seja ela na esfera emocional. E eu faço relato ao que aconteceu com Pedro. Ele estava preso, Exatamente. 4 quaternos de soldados, e a Bíblia diz que a igreja igreja fazia reunida, contínua fazia uma oração a Deus campanha. por ele. Estava orando. Agora sim, veja só, nós temos liberdade para fazer campanhas. O que é campanha? É reunir um esforço em prol de algo determinado. Agora existem pessoas que querem viver de campanha. Eu lembro uma vez, uma ovelha que foi uma ovelha nossa, e ele não fazia culto doméstico. Eu disse para ele: faça culto doméstico, sua esposa, sua filha. Que campanha é melhor do que essa? Para que campanha lá melhor? na sua casa, E aí eu falei para ele: não, vou fazer. Quando ele chegava numa casa onde eu morava para me buscar, que eu não tinha carro, ele ouvia eu e a Ronara, a Nicole ainda não tinha nascido, cantando os hinos da harpa. E ele chegou uma vez numa loja, no centro, e chegou lá, viu 2 irmãs conversando. Ô irmã, toda vez que é semana do culto de crianças, minha filha fica agitada, eu não consigo. E a irmã: faça uma campanha de oração de uma semana de jejum por essa criança. E aí esse irmão ouviu, chegou perto e disse assim: irmãs, vocês fazem um culto doméstico com os seus filhos? Com o marido de vocês? Não, faço não. Irmã, pois faz, abençoado. É uma campanha que só acaba quando você morrer ou quando Jesus voltar. É aí onde está a questão da pessoa achar, ela não entende que ela tem essa bênção espiritual que foi concedida a ela desde do início, desde a eternidade. Ela só acha que o pastor tem. Não, eu vou pedir o pastor para fazer a oração pelo meu filho. Eu vou pedir aquele irmão, aquela irmã que é muito usado por Deus, porque eu sei que Deus vai ouvir ele. Ele não crê que Deus ouve ele. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado Então, em relação a isso. deixa eu ver se eu entendi aqui o que foi que meus esclarecedores disseram. Eu vou me propor agora fazer uma espécie de resumo. Então, a primeira pergunta, né? O que é isso? Essas bênçãos espirituais na região celestial. A gente concorda aqui que são bênçãos espirituais, dada ali, prefigurada na pessoa da Trindade. Deus abençoa, o Filho interage ali, o Espírito Santo sela. Seria basicamente isso. Sim. No tocante a fazermos, por exemplo, são bênçãos materiais ou espirituais? São bênçãos espirituais, né? Sim. São fruto de nós termos recebido essas bênçãos maravilhosas de Deus, que são para elevo do nosso espírito, mas principalmente também para a nossa salvação, né? Que são bênçãos que nos redimem das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Sim, só fechando aqui, irmão Kenneth, a campanha é um problema? Não, se for feito com a motivação correta. Exatamente, né? a motivação. Tudo da vitória é um problema? Talvez só a ideia de você... depende muito da motivação, mas quando você coloca só... venha... o que eu não gosto particularmente? Esse é o perigo dessa isso, mas questão. sabe o que eu não gosto particularmente, irmão Jardim? É o fato, é como se eu subestimasse os demais cultos e supervalorizasse... É dia tal. Tal dia... Nesse dia, Deus vai... Eu digo, e os outros? Alguns Quer dizer, os líderes, outros não vêm. Né? Alguns líderes, eles já têm isso como uma técnica para atrair gente. E ouso mais a dizer, porque nesse dia vai dar mais gente, vem gente das outras igrejas, a igreja vai ficar lotada e a oferta vai dar melhor. Então, assim, né? Agora, isso é perigoso. Isso é perigoso. Então, assim, o próprio líder, a gente está trazendo essa informação para o ouvinte que está nos ouvindo, mas o líder que está ouvindo nesse momento, e voltamos a dizer, não é errado você fazer o culto da vitória, tal. Porque se fosse errado, a escola dominical seria errado. Exatamente. Porque aí nós estamos só falando... Não, só domingo de manhã que vai ter palavra. Aí eu concluo dizendo... concluo dizendo... Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um exame de si mesmo. Você líder, que é quem faz essas programações. Veja se o seu coração não está pendendo para um lado errado, para uma motivação errada, para que você venha fazer algo que realmente venha agradar o coração de Deus e assim o Espírito Santo venha... E bom entender que a única distinção clara no Novo Testamento, em seus trabalhos de culto, era só o culto de ceia, que tinha a ceia. Na realidade, existem alguns posicionamentos. Hoje, por exemplo, nós temos cultos departamentais.
culto de senhoras, Sim, culto de sim, crianças, culto de adolescentes, culto de varões, algumas igrejas estão fazendo aí o culto de varões, tem escola dominical, tem um círculo de oração, tem cultos departamentais. Então, esses cultos departamentais não quer dizer que Deus vai agir na vida dos jovens somente no culto de jovens, não quer dizer que Deus vai agir no ensino bíblico só na escola dominical. Da mesma forma, esse culto da vitória, a gente precisa ter cuidado, porque culto de cura e libertação é todo culto. Interessante. Todo culto Deus pode curar e libertar. Agora precisamos ter cuidado com essa terminologia vitória, porque dá-se a entender que somente aquele culto vai trazer vitória para frente. Por exemplo, nós estamos promete aqui no momento. algo Hoje nós não estamos numa programação de culto da vitória, mas nós estamos trazendo a informação numa reunião de ensinamento. Nós estamos trazendo a informação que vai levar à vitória. Então, Mas não é irmã Vitória, não é Vitória de vencer. Então, o que acontece? Nós temos que dar o verdadeiro valor ao ensinamento da palavra. E pode ver que o culto de ensinamento é o culto que parece que... Mas os irmãos, quando se fala em ensinamento e oração, aí parece que todo mundo murchou. Mas isso é uma herança muito, muito nossa, infelizmente, sabe? Porque aquela questão, a gente costuma até dividir pregadores, né? Não, esse aqui ele é bom, mas ele é mais de ensino, né? Aquele outro ali é bom é mais pra fogo. usar, Aquele outro é mais fogo. Aquele outro ali é melhor para. Não. Então, assim, e fatalmente não é o pregador, não é sobre o pregador. É sobre a mensagem. É claro que o pregador, ele precisa ter o carteiro, o transmissor da mensagem precisa ter uma vida ilibada. Não é qualquer um que leva. Assim como não é qualquer um que vai deixar uma carta na sua casa, não é qualquer um também que está apto a entregar essa mensagem, porque ele tem que ter uma vida ilibada e cristã. Eu acho que é tão perigoso uma situação como essa, porque assim, nós já sabemos, e a psicologia, a psicanálise, né? Freud, né? Meu Deus, agora... Freud agora. Homem pesado. Nós sabemos que a mente humana, ela é muito frágil, ela é muito manipulável. Eu me lembro que uma vez, eu posso citar aqui, eu me lembro que uma vez numa escola dominical, né? O José citou uma situação, colocou uma situação de uma determinada instância, né? Que aonde se vai se falar se Deus agir ou não, né? Então, ele pode até contar com mais riqueza de detalhe essa situação. Você é meio né? obscuro. Não pode haver um momento heresia agora, não. Entendeu? Então, em que você pode ou não manipular a mente humana em dizer que se daquilo é de Deus ou não é de Deus, entendeu? Então, é muito válido em você dizer assim, olha, é um culto da vitória. Todo culto é da vitória, porque só em nós temos a liberdade de estar ali, né? E nós já falamos sobre isso ontem na casa do nosso pastor. Quantos milhões de pessoas queriam ter a liberdade de adorar a Deus, de se reunir em cultos, não é? Então, a mente humana, a nossa mente, quando eu digo a mente humana, é todos nós, ela é muito frágil para ser manipulável. Então, nós temos que, a todo instante, a todo momento, além de orar sem cessar, como a Bíblia nos manda, buscar a orientação em homens e mulheres de Deus, pessoas instruídas, e ler a Bíblia, né? Resumindo, somos abençoados com todas, ou seja, não ficou faltando nada das bênçãos espirituais. Não. Esse é o ponto, né? Eu creio em Jesus, eu sou abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. E aí é bom lembrar que a maior bênção de toda a salvação, né? Salvação. Esse é o ponto. A salvação foi a maior bênção espiritual. Você olha aqui, essas 9 bênçãos, do Pai, do Filho e do Espírito, todas imbuídas num processo salvífico. Esse é o mistério. Eu não queria falar porque é spoiler. Pronto, tá bom. Vamos pro próximo. Tá bom, vamos pro próximo. Deixa eu fazer o próximo ponto aqui. A questãozinha aqui, ó. Paulo fez uma afirmação complexa em Efésios 1, 9 e 10. Aí eu pergunto como é que isso funciona. Que afirmação complexa foi essa? Que eu fiquei complexo, né? E aí eu digo, graças a Deus que eu tenho uns esclarecedores para me ajudar. Os irmãos Nel, Petenca, disse isso é um mistério. Isso é mistério. Mas o que acontece? Efésios 1, 9 e 10 assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que pusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Eu li isso aqui, eu digo, eita Jesus, graças a Deus que eu vou ser só o mediador. Mas assim,
Que mistério foi esse que foi descoberto, né? Segundo a sua boa vontade, né? O beneplácito ele propuseu porque ele quis e congregou em Cristo todas as coisas. Como é que isso funciona? Eu fiquei curioso essa questão desse mistério, né? A vontade, congregou em Cristo todas as coisas, e aí na dispensação da plenitude dos tempos, Paulo tinha um vocabulário assim fascinante, né? As revelações de Deus é como se o leque, eu falei isso domingo passado, repito, essa epístola não foi escrita no labor doutrinário, defesa de apostolado, combatendo uma heresia, um falso mestre, não. Ela foi feita em revelação. Paulo, como verdadeiro apóstolo, ele tinha capacidade sobrenatural, espiritual, de olhar para o texto do Antigo Testamento e Deus está falando isso, revelando os mistérios que haviam sido escondidos em Cristo desde a eternidade. Eu vou entrar no 9 e na parte de congregar em Cristo 10. O outro eu vou entrar lá, deixar lá para o Kairos e para o Cronos, tá bom? A plenitude dos tempos aqui, eu vou deixar um pouquinho. Eu sou mais muito pra bom, frente. que eu faço as perguntazinhas tudinho, mando para ele, já deixo tudo no ponto. Eu tenho que trazer pergunta surpresa aqui agora, na lata, assim, não entendi isso, e agora? Não vem de Deus. Isso daí é a tua mente maligna. Ô Jesus. Sim. Interessante que a palavra mistério, Paulo gosta dessa palavrinha. Só aqui ele menciona ela cerca de 6 vezes. Eu fiz questão de trazer cada versículo para ler com os irmãos. Essa palavra mistério no grego, que é mysterion, ela ocorre periodicamente em Efésios, com referência a alguma coisa previamente desconhecida, tá? Todas as vezes que o apóstolo Paulo fala mistério aqui, não é para você estar num culto e dizer, isso é mistério, isso é mistério. Não é mistério, mas oculto, foi revelado, tá bom? Quando você lê Efésios em sua casa, não caia na ignorância de dizer que ainda tem mistério. Um é mistério, um é mistério. Não, o mistério já foi revelado, que é o plano da salvação em Cristo Jesus e congregar todos os povos, tanto judeus como gentios, nessa obra redentora lá no Calvário do Senhor Jesus. Porque Deus escolheu, Pai realizou e o Espírito Santo garante, não? Evangelista Adonias. Vamos descobrir isso aí. Efésios 1:9 fala, ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito. Efésios 3:3 diz, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme eu escrevi há pouco, resumidamente. E o versículo 4, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Efésios 3:9 ele continua dizendo, e manifestar a todos com a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. No capítulo 5, versículo 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E no último capítulo, no versículo 19, ele diz, e orem também por mim, para que ao abrir e fechar da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, que é essa salvação. Quer dizer, não existe macho fêmea, livre, escravo, judeu, gentil, bárbaro, cita, não existe distinção, porque todos somos um em Cristo Jesus. Esse é o mistério do Evangelho. O Evangelho consegue derrubar barreiras que nenhum governo, nenhuma política pública social consegue derrubar. As desigualdades econômicas, sociais, quando elas são lançadas, raciais, de etnias, quando elas são lançadas aos pés da cruz, elas são dissolvidas, e esse é o mistério do Evangelho, é congregar, por isso eles tornaram a congregar todos os povos. Ele está falando desde essa ideia de reunir, né? Sim. Talvez Não congregar é... para a gente seja algo mais fácil de entender. Diz, não, vamos nos congregar, talvez um linguajar Não cristão. é aquela conotação universalista, né? Não é em dizer quando se fala de todos, aí alguém acha que nos últimos tempos todo mundo vai ser salvo. Não, né? Alguém pode interpretar dessa forma. Aí que diz assim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E um cara de peso no Brasil que eu vou reservar o nome. E ele disse que não se preocupe, o Cordeiro de Deus já tirou o pecado do mundo. Já pensou? Não é. O mundo sem pecado está do jeito que está, imagine se tivesse. Aí era No um pecado. inferno, horrível. Então, interessante que na epístola gêmea, que a gente chama, né, que Colossenses, lá no capítulo 1, versículo 26, ele diz, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Essa salvação.
Eu louvo a Deus porque esse mistério já foi revelado, crente. Não precisa tu orar, Senhor, me revela esse mistério de Efésios. Já foi revelado. Se tu está orando equivocadamente, pedindo revelação desse mistério, dessa epístola, você ainda não entendeu que esse mistério já foi revelado, que é justamente você, que não era povo, não era escolhido, não era nação santa, não era povo adquirido, escolhido para uso exclusivo do Senhor, que agora é. Nós agora somos esse Ele, na povo. época que escreveu isso, não tinha a informação que nós temos hoje, o povo não tinha, então era necessário que ele trouxesse isso e escrevesse isso e explicasse isso para que o povo daquela época, que não tinha esses manuscritos para investigar, né, para que eles tomassem conhecimento disso, né? E o fato é que era mistério. Eu acho muito E era interessante mistério para Paulo. o próprio Paulo também. Eu acho muito interessante Paulo, Né? principalmente Isso é um quando ele mistério fala espiritual, porque como é que ele ia saber que desde a fundação dos tempos a humanidade já É sabia mistério. sobre a promessa? Não, É e assim, mistério. eu sou muito fã do apóstolo Paulo. É mistério. É mistério, é mistério, é mistério, é mistério, é mistério, é mistério de Jeová. Tudo. Mas o que Vamos tudo acontece? entrar Eu no acho mistério agora. interessante. Paulo, ele faz uma análise de tudo aquilo que ele viu no Antigo Testamento e ele consegue agora. Por isso que, rapaz, Deus é muito tremendo, né? Não é à toa que Lucas escreve muito bem o chamamento de Paulo lá em Atos, dizendo assim, ó, ele para mim é um vaso escolhido, né? E esse vaso escolhido, Paulo foi chamado exatamente para apresentar esse aspecto que até então não fazia muito sentido, porque o que nós tínhamos até então, nós tínhamos a Torá, né, ali o Pentateuco, você tinha uma série de narrativas bíblicas, tinha uma série de livros de adoração, uma série de exortações proféticas sobre comportamento, uma série de promessas, né, de promessas mesmo que eram feitas, né, de profecias, melhor dizendo, a palavra era essa, acerca do Cristo. Paulo aparentemente consegue juntar tudo isso, e aí ele diz, é revelado o mistério, porque ele diz, não é a minha mente humana que me deu tudo isso, mas foi revelado esse mistério de Deus, ou seja, Deus nos permite agora conhecer todo o seu plano salvífico, que para muitos parecia encoberto. Paulo, é como se Paulo dissesse assim, ó, aqui está a charada, e essa charada que eu matei bem aqui, não foi só da minha mente limitada, mas eu recebi de Deus. Aí eu me lembro de Jesus falando para Pedro, quando ele pergunta assim, e vocês? O que ele diz que eu sou? Aí Pedro com ousadia disse, tu é o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus não volta para ele, diz, boa Pedro, como é que tu é inteligente? Ele diz, boa Pedro, não foi sangue nem carne que te revelou, o meu Pai. Ou seja, existem revelações, né, que Deus esclarece, assim, que você percebe a limitação humana não permite você compreender aquilo, é como se Cristo ali expandisse a mente para você entender Não essa revela, verdade. e não revela de qualquer forma, ele revela com um propósito. Exatamente. Com um propósito, né? Não é para você ser lindão, bonitão, o pregador das revelações. Para tornar alguém soberbo. E não é pecado você duvidar da profecia. Não é. Você pode julgar. Polêmica! Você pode julgá-lo. Você não deve aceitar nenhum tipo de profecia sem antes julgá-la à luz das Escrituras. À luz das Escrituras. O apóstolo Paulo, ele arremata no capítulo 3 e o versículo 6, quando ele diz, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Está aqui o mistério revelado. Quer saber qual é o mistério? Abre a Bíblia, que está empoeirada. Pensa que eu não sei? Abre a Bíblia lá, não mais no Salmo 90, mas abre em Efésios, capítulo 3, versículo 6, você vai entender o mistério. Esse é o mistério. Congregar gentios e judeus na obra redentora. Eu não sei se é em Colossenses, eu não lembro qual a referência agora, eu vou ficar em dúvida, porque me ocorreu agora. Que o Paulo fala sobre o enxerto, né? Que ele pega lá o zimbro, né? E enxerta na oliveira, né? E quem conhece um pouquinho de agricultura sabe que é exatamente isso que aconteceu, né? Você pega, agora tem uma planta aqui, você pega uma outra e faz um enxerto. É como se nós, os gentios, que não éramos povo, não estávamos... a ideia não era congregarmos, mas de repente Deus estende essa promessa para todos nós e nós somos alcançados. Isso é uma coisa muito maravilhosa, e esse mistério, e é porque aqui é mistério mesmo, que a gente pensa que Deus mudou de ideia no Novo Testamento. Né? E diz assim, não, agora Deus mudou de ideia, bem aqui no Novo Testamento, e pronto, ele veio para os judeus não quiseram, eles não querem, eu vou pegar os gentios. Não, ele vem anunciando isso com parábolas. Jesus fala várias parábolas sobre
festas e de repente os convidados não quiseram, mas também volta-se lá em Abraão, né? E falou, em ti, como a gente discutiu na roda passada, serão são benditas todas as famílias. Ou seja, já havia ali uma abertura para Deus dizer, não mudei de ideia. Eu resolvi congregar várias pessoas. Isso é, não sei se a gente falou do passado, acho que a gente falou foi na exposição de Gálatas, né? Sim. Não na roda de esclarecedor, não. Você que está perdendo. Aí sexta-feira tem lá. Esse camarada pregou sexta-feira sobre isso e a gente já vinha falando nessa exposição de Gálatas. Até cantando agora. E com playback. Quero desafiar aqui uma orelha a cantar com playback. Eu vou calar a boca da oposição aí. Pois deixa eu ir para a próxima aqui. Aí eu tenho mais um texto aqui, a continuação beijo, desse texto. Te amo. O que acontece? Olha a perguntinha que eu tenho para vocês. Efésios 11:12. O que diz em Efésios 11:12? Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido isso predestinados. Eu quero dizer para vocês que nós vamos tocar rapidamente em predestinação e eleição, mas o foco da lição não será esse. Por isso você vai ver a gente meio escorregadio hoje, porque na próxima lição do próximo domingo, o tema é exclusivamente eleição e predestinação. Então hoje a gente dá uma pincelada e esmaga esse tema para você, esclarece esse tema no próximo domingo. Então, o que ele diz? Nós somos predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Aí o 12, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E aí eu li esse texto e pensei, como é que a gente explica isso? Nós somos herança de quem? Através de quem? Aí o predestinados a quê? Nós vamos dar uma pausazinha aqui, porque esse predestinados a quê? Nós vamos tratar isso com muita ênfase no próximo domingo, para a gente não ser repetitivo. A gente não vai abordar esse tema aqui hoje. Mas o que os irmãos podem me falar sobre isso? Como é que a gente caminha nesse texto? Sempre no Antigo Testamento, dentre todas as nações do Antigo Testamento, Deus considerou Israel. Ele escolhe Abraão, Isaac, Jacó e tal. Deus escolhe Israel como sua propriedade e porção escolhida, herança. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8 e 9, diz assim: quando o Altíssimo distribuiu as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. No Antigo Testamento, Deus toma Israel e diz: vocês serão a minha porção, vocês são a minha herança. O tempo passa e nós expomos isso sexta-feira, no capítulo 4 de Gálatas, 1 ao 11, essa maternidade de vários tempos, né? Essa maternidade espiritual. Deus escolhe esse povo, Deus começa a trabalhar com esse povo. Lá no capítulo 11 de Romanos, o apóstolo Paulo traz uma expressão que você pode até pesquisar depois, estudar, que é o termo o novo Israel de Deus. Isso é perigoso, né? Porque assim, gera uma série de interpretações, às vezes equivocadas. E esse novo Israel de Deus, ele está em sintonia com o que Pedro vai falar em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9 e 10. Que, irmão José? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. Pedro, ele é muito claro quando ele utiliza o termo raça escolhida. Não é mais exclusivamente os judeus, não é mais os judeus no que diz respeito à sua etnia, mas tanto judeus como gentios fazem parte desta herança. Então, trazendo para o texto aqui do capítulo 1, versículo 11 e 12, pergunta: somos herança de quem? Do Senhor. Através de quem? Hoje, de Cristo Jesus. Essa é outra bênção que nós alcançamos. Somos herança de Deus através de Cristo Jesus. Quando ele fala sobre co-herdeiros, como com os gentios colocando nós como gentios, como co-herdeiros, ele está apontando exatamente para isso. O que é um co-herdeiro? Alguém que herda junto, né? Herda junto. Alguém que tem direitos similares, semelhantes, que fazem parte. É você pensar num testamento
E aí aquele que não era povo, agora passou a ser povo e faz parte desse testamento, faz parte dessa herança, recebe graça a partir dessa herança. Interessante, irmãos, que lá quando Jesus, no capítulo 14 de João, ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Fazendo uma exposição desse texto há uns domingos atrás, e me dediquei à pesquisa, ao estudo, e percebi uma variância, né, na tradução do termo grego para o português, onde alguma versão traz aonde eu estiver, estejais vós também, e outra tradução traz aonde eu estou, estejais vós também. E aí, depois de bastante oração, pesquisa e me debruçando sobre o texto bíblico e alguns eruditos para no auxílio a entender o texto, a gente chega à conclusão de que esse estado não é lá no céu, mas é no estado como filiação. Porque nós vamos bem entender que quando Jesus ele estava aqui, ele disse: eu não vou chamar vocês servos, vou chamar de amigos. Só que quando ele morre, ressuscita, lá no capítulo 28 de Mateus, que aquelas mulheres vão até ele, e o próprio Mateus inicia falando discípulos, ele diz: olha, ide aos meus irmãos. Então ele morre unigênito, mas ressuscita primogênito, porque ele morre como o único filho que Deus tinha até então. Mas quando ele ressuscita nos trazendo essa bênção de convergir nele. Eu que não era judeu, de co-herdeiro, sou agora irmão dele. Ele, após a ressurreição, me chama de irmão. Isso é muito lindo. Então, no caso, quando ele diz onde eu estou, não é um local, é uma condição. Como condição de filho. Como co-herdeiro. Exatamente. Isso é interessante. Aí pode dizer assim, é o mistério revelado lindo. Oh, glória! Não é mais mistério, foi revelado, mas verdade, é muito verdade. lindo, né? Essa condição que nós estamos. Como é que tá aí as redes sociais, irmão Lucas? O pessoal está comentando. Quem é que a gente manda um abraço aí? Deixa os irmãos respirarem aqui, beberem a sua água. Pai do Senhor, aqui já temos participação aqui dos nossos queridos internautas, né? Tem gente comentando aqui que o Zé Carvalho hoje tá pesado, viu? É o pastor Tom Clédio, 115 quilos. Pesadíssimo, a cadeira tá Pastor Tom Clédio, sei lá de São José Divino, né? Irmão Lucivaldo abraço teve aí, sua pastor. participação já, né? Que fez aquela pergunta se era do pecado duvidar de profecias, que já foi respondida pelo Zé Carvalho. O nosso pastor José da Mota da Maciel tá online também. Rapaz, um abraço, nosso pastor. Obrigado pela confiança. Aos colaboradores, né? A Maria do Rosário está dizendo aqui que a roda dos esclarecedores vai deixar saudade. É minha mãe. Não vai deixar saudade, não, que vai continuar. Vai ter só um formato. Abraço, irmã Maria do Rosário. Beijo. Mas é isso, os irmãos. Mas o Jardim. Mas eu fui cria dela também. Isso é mentido. É porque minha mãe disse que o Jardes e a Natália também são filhos dela. Irmão. Aumentou a família aqui, né? É que tem um amor aí. A co-herdeira agora também. Venha tomar um café em casa aqui em Piripiri. Já quero. Os irmãos continuem participando, mandando sua pergunta aí. Os nossos irmãos, os nossos mestres aqui estão aqui justamente para esclarecer as suas nossos dúvidas. mestres mesmo. Viu? Os nossos Fiquem à mestres. vontade. Nosso doutor ali, ó. Só lembrando aí sobre a questão aí do propósito pelo qual Deus tem feito isso, né? Tem nos escolhido, né, para sermos herança, nos fez herança, nos fez escolhido, né? E o propósito disso tudo, né, é que louvássemos a Deus e dessemos glória a Ele por tudo isso que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Isso é interessante também, a gente está frisando que existe um propósito para que a gente estivesse adorando, exaltando a Ele por tudo isso que Ele tem feito nas nossas vidas. Glória a Deus. Que é o próximo ponto que nós vamos entrar. Exatamente. Podemos seguir, né? Nós podemos seguir. Você que nos acompanha aí, se você tiver dúvida, a gente retoma aí. Mas aqui a gente vai seguir. Aí eu faço a seguinte pergunta: como funciona o processo de estar em Cristo? O processo da salvação, o comentador é enfático que é uma mudança de posição. Ou seja, antes nós tínhamos uma posição, agora a gente até já deu um... Eu sempre quis usar essa expressão do Bibo, en passant, né? É uma expressão francesa. Traduza. A gente deu uma passada por cima disso aí, né? Foi só um sobrevoo por cima disso, e agora a gente aprofunda falando sobre esse processo de estar em Cristo, né? Porque Paulo é enfático ao falar em 2 Coríntios 5,17, a gente usa muito isso, né? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Aí você vai lembrar do Kleber Lucas, eu não sou tão antigo assim como o José. Aí já vem Aí, a mesma mas polêmica, né? Quer dizer sobre... que agora se eu estou em Cristo, agora eu já estou salvo. Nada. Mas isso é importante a gente falar, irmão Jades. É isso mesmo? Será que a gente aprofunda isso mesmo? Né? É exatamente então, isso. assim, o processo da salvação em Cristo é uma mudança de posição. Em que posição nós estávamos e que posição Cristo nos coloca? A gente já deu uma pista, o José já deu deu uma pista desse mistério aí, um en passant, né? Esse francês é maravilhoso. Eu acho interessante essa questão de, parece que fica na cabeça das pessoas aquela, como é que acontece isso, essa passagem de não salvo para salvo, né, que o irmão Jaz acabou de citar aqui, né, de como é que eu sou uma nova criatura de um dia para o outro, né? É interessante isso, mas é como se fosse, não é bem uma metamorfose, mas é uma mudança de entendimento das coisas. Você recebe a Cristo como Senhor da sua vida, e você agora entende que você não é mais aquela velha criatura. A partir de agora você tem um novo alvo a seguir, né? Então a partir de agora você, mudança de alvo, mudança de vida, e agora começa a acontecer essa transformação que acontece pela sua decisão que você tomou e pela ajuda do Espírito Santo, que vai te levar a vontade perfeita do Pai, né? É mais ou menos isso. Interessante a gente tá vendo. E assim, talvez eu e o Ken temos um pouco de dificuldade para falar esse tema, porque nós nascemos em lar cristão. Mas especialmente vocês dois que vieram, por exemplo, passaram por esse processo de conversão. Agora é Cristo ou Barrabás, Como é que é? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu não tenho 16 anos como crente só. Eu digo assim, eu não tenho ideia do que é você ter uma cosmovisão. Não, tudo isso é liberado. Tudo isso pode. Não, eu não estou dizendo que nunca pequei, mas a gente já nasceu com esse peso da responsabilidade. Quando deslizava, já tinha que dizer: Jesus, tem misericórdia, porque eu sou errado mesmo. Eu entro, irmão Adonias, lembrando que existem outros textos que trazem a expressão está em Cristo. Por exemplo, 1 Pedro 5,14 diz: saudai-vos uns aos outros, um ao Espírito Santo, paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus, amém. Filipenses 1:1, Paulo inicia a epístola dizendo: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Romanos 8:1, ele vai dizer: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei da carne, mas segundo a lei do Espírito. E Colossenses 3:3, ele diz: porque morrestes, e a vossa vida está oculta, outra tradução diz escondida juntamente com Cristo em Deus. Estar em Cristo é aceitar o que Ele fez no Calvário por nós. É aceitar que Ele pagou a nossa dívida. Estar em Cristo é entender que o preço do pecado que a nossa vida iria pagar, Ele pagou com a sua. Isso aí um reformado nunca aceita esse termo aí, é aceitar, né? Então nós aceitamos. Mas vamos deixar para a próxima. O nosso registro criminal, ele contém todos esses delitos, digamos assim. Então, quando nós entendemos que Cristo morreu no Calvário, na cruz, quando somos alcançados por essa graça, nós então mudamos de posição. Nós então passamos a estar em Cristo Jesus. A gente até explicou isso, você que não assistiu, eu acho que é a roda de esclarecedores de número 2, se eu não estou equivocado, a gente falando sobre o processo da justificação e esse processo de novo nascimento, né? Que a gente até colocou como se fosse coisas simultâneas, como se fosse não. Nós entendemos que são coisas simultâneas. Uma coisa é você é justificado diante de Deus e outra coisa é passar a habitar o Espírito Santo. Ou seja, no momento da conversão, né? E aí eu até complico mais, e eu ia até fazer uma exposição sobre isso, mas eu tenho que me conter, né? Porque eu sou só o mediador. É possível estar na igreja e não estar em Cristo? Sim, com certeza. Porque às vezes, a gente até discutia isso ontem, e a gente lamenta muito, a gente falava sobre isso. Olha, mas você vê pessoas que estão na igreja e não tem transformação nenhuma. Parece que foi pior. Porque né? não recebeu um cartão de membro, mas não evidencia em frutos.
Isso é um negócio delicado, porque não é para mim sair, quando a gente diz isso, não é para você fazer uma lista dos irmãos da igreja e dizer assim, esse aqui, Luquinhas, fruto, deixa eu ver, Jardim tem fruto, Adonias tem fruto. É para você olhar para si mesmo e dizer, eu tenho frutos de arrependimento, a minha vida mudou, eu tenho aí 10, 15, 20 anos de crente, eu estou do mesmo jeito. Talvez essas pessoas ainda tenham na mente que elas alcançarão alguma graça de Deus por alguma obra sua, por algum mérito seu. Romanos 3:10 ao 12 diz, como está escrito, não há um justo sequer. Nenhum, não há ninguém que entenda, não há algum que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nenhum homem, em sua natureza pecaminosa, tem condições de buscar a Deus sozinho, sem antes ser alcançada pela graça de Deus. E aí, próximo domingo, nós vamos falar sobre esse tipo. Uma graça absoluta, uma graça presciente, nós vamos entrar nesses termos. Então, nenhum homem em sua natureza, ele diz, eu estou aqui mergulhado no mal, na destruição, no pecado, aí plim, acende a luzinha e diz, agora eu vou aceitar Jesus. Primeiro ele precisa ser exposto à palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Primeiro... Eu sou um interruptor nato. Eu gosto de pensar em Ezequiel 37. Né? Eu acho que a gente até discutiu isso já várias vezes, né? Um vale tá os ossos secos ali, ou seja, incapaz de responder, né? Tá incapaz de responder. Ao luz do olhar humano, você diria, não adianta pregar para um monte de ossos desse. Mas aí o que é que Deus orienta? Expõe a palavra. E aí Ezequiel a palavra, e aí as coisas estão começando a tomar seu devido lugar. Mas ainda assim, o camarada não está vivo, né? Tá ali um corpo que está com as coisas no lugar. Falta o fôlego. Esse é o ponto. Aí eu vou me calar, porque senão eu choro. E interessante, diante de toda essa conjectura, que nós, nesses delitos, nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz, Romanos 5:10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus... Mistério da reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, quando nós aceitamos esse sacrifício em nosso favor, ele troca o registro conosco, por isso que é mudar. É como se eu chegasse, Senhor, ouvi a palavra, fui alcançado com sua graça, o teu Espírito me convence que eu sou pecador, que existe um juízo de Deus, que existe um pecado. Eu quero isso na minha vida. Vou lá, ele pega a certidão negativa de débito que tinha no meu nome, joga na conta dele e me dá uma nova vida. Por isso que a Bíblia diz, nova criatura as coisas velhas. Ele pega e crava lá na cruz. Eu acho interessante, são situações como essa, né, que, por exemplo, eu acho que dentre nós quatro aqui, talvez eu seja o mais novo na fé espiritualmente, né? 16 anos como crente, mais ou menos, 15 anos. E eu digo para você que é um processo, você ser salvo, reconhecer e andar, ter os passos, né? Eu gosto muito, às vezes, de falar em algumas situações, de que são situações em que nós temos que começar a caminhar. É como se você imaginasse um bebê e aquele bebê ele não se inicia processo de fala, comida, discernimento, sem ele estar vendo as outras pessoas fazerem, né? Então eu andei muito com Kennedy, né? No meu processo de iniciação da caminhada, eu dei muito com ele. Ele me chamava, ele disse, rapaz, bora ali num culto. Agora eu tô entendeu? Agora é por isso. Eu tô entendendo. O pastor, nosso pastor também, que sempre gostou muito de culto, de a parte missionária, ele ligava para mim e disse, olha, Jardim, bora ali num culto ali na zona rural, bora ali e tal. Então aquilo dali foi começando a compreender, a entender, né? Só que no meio de todo esse processo durante 15 anos, eu tive alguns deslizes, mas diferentemente daquele que, como o José citou aqui, o que acontece? Existem dois tipos de pessoas que estão dentro da igreja, né? Nessa situação, é aquele que está com condição de pecador e fala, Senhor, eu reconheço que pequei, mas ele olha para o mundo e diz, olha, aquele lugar não é o meu lugar, eu não consigo estar lá, e ele reconhece
que ele é um salvo em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. Agora existe o outro que ele, não, estou aqui na igreja hoje aqui, não, mas, não, deixa eu ir ali fazer isso. Não, isso aqui não tem nada a ver. de pecado. Justo, entendeu? Se acostumou a ser um joio ali, ele se acostumou a ser um bode no meio das essa ovelhas. situação. Não, É uma caminhada, é uma trilha. E eu penso em cima do que o Jardim está falando, que essas pessoas às vezes não têm nem dimensão de que está fazendo isso. Eu penso e quero Talvez crer a que mente todo está isso, cauterizada. esse é o ponto. Eu penso que todo aquele que sai da sua casa e vem para a igreja, ele nunca vem para, eu vou lá para tentar os crentes só para deixar aquela igreja mais difícil. Eu vou só para criticar. Não, eu acho que ele vem pensando que está fazendo certo. Exato, esse é o ponto. Ele vem pensando que está fazendo certo. Mas chegou um nível de cauterização que aquilo parece que não ofende a Deus. E aí é o que eu tenho falado. Se nós não redescobrirmos a cristologia, nós não evoluiremos na eclesiologia. Quase que não sai. Se nós não retomarmos ao estudo desse Cristo Santo, que não é que nos amedronte ao ponto de nós irmos para debaixo da cama, mas que o terror da sua glória nos impele a viver uma vida de santidade. Diz, meu Deus, eu vou me encontrar com o poderoso Senhor da glória. Você tocou um assunto, Adonias, que é bem delicado, porque no início desse momento, você fala, eu e o Kenneth tivemos uma visão, Jades José outra. Talvez seja mais desafiador reconhecer esse Cristo quem nasce no meio. Esse é o ponto, porque existe a célebre frase, né, que filho de peixe, peixinho é. Mas Deus não tem neto, Deus tem filhos. Filho de crente não é crentinho. Não tá mais cretino do que crentinho. Se você for né? com essa onda aí então, de crentinho... Filho de crente, filho de alguém que já fez sua confissão pública de fé, que já obedeceu a algumas ordenanças... Esse filho de crente precisa ser conduzido ao Evangelho. Ele precisa aceitar Jesus como Senhor da vida e Salvador da alma. Ele também é pecador. Ele foi exposto a um ciclo, a uma cosmovisão, onde ele observava o culto doméstico, idas rotineiras à igreja, o culto em sua casa, oração. Tornou-se uma tradição. A mãe, tornou-se uma tradição. Testemunho, o pai. E quem não participava disso, descobre Cristo fora do seu convívio, porque ele não observava aquilo. Então talvez seja mais desafiador para alguém que é criado nesse bojo, é criado nesse meio cristão, do que para aqueles que são criados fora. Porque para o que é criado fora, ele consegue rapidamente fazer a distinção. Opa, eu não era, agora eu sou. E para o que é o criado dentro? Menino, eu vou para a igreja desde quando é menino. E nunca aceitou não Jesus. Mudou nada, quase. Não mudou nada. É muito delicado isso, é desafiador. É aí onde, no meu caso, eu cheguei a um momento na minha vida que eu pedi ao Senhor em oração que se revelasse para mim, que se revelasse, Senhor, eu quero conhecer, eu quero me aprofundar, eu quero conhecer os teus mistérios, eu quero que o Senhor se revele para mim. Mas já está revelado o mistério. Entendeu? Não sabia na época. Mas uma coisa é você quando conhecer. Ele falou revelar, eu entendo que ele diz sobre intimidade, né? Uma coisa é você conhecer, você ler isso aqui, e outra coisa é você entender de fato, internalizar isso. Porque eu creio num encontro com Deus de maneira diferente, não apenas com conhecimento do que eu estou lendo, algo teórico. Eu creio em algo que faz você queimar o coração. Tu gosta Eita, eu senti um arrepio aqui na minha espinha. Eu creio que os nossos irmãos que são pentecostais, os pentecas... Nós também somos, rapaz. Nós também somos, rapaz. Eu creio que os irmãos sabem o que é isso. Vocês sabem o que é isso. Vocês sabem do que a gente está falando. Vocês sabem o que é não apenas estar reunido numa igreja e cantando por cantar. É você estar reunidos por reunir. É você sentir algo que você não consegue explicar, mas você sabe que é a presença de Deus. Não, eu digo assim, isso é muito comum, sabe em que, José? Em quem nasceu em lar cristão. Porque assim, a gente já tem a rotinazinha. Eu não me lembro qual foi a minha primeira revista da escola dominical, mas a vida inteira eu fui navegando nas classes, tudinho, só pra você ter uma ideia, entendeu? Então assim, você vai mudando e chega um momento, principalmente na juventude, você tem uma crise. Por quê? Eu não diria uma crise de fé,
mas você fica tentado com aquilo que o mundo oferece. Mais um capítulo de Confissões de Adonias. Confissão. Rapaz, eu lendo Augustinho, rapaz, que negócio interessante. Eu tava lendo junto com a dona Kelly, a irmã Kelly, missionária Kelly, que tá em casa aí, com certeza nos assistindo. E eu narrando pra ela. Irmã missionária, ele lembrou de alguma coisa aí, ó. Foi exortado já várias vezes aqui, então exortação pra mim aqui, né? Mas assim, eu teve um momento que eu tive algo similar. Digo assim, mas isso tudo faz sentido? Isso tudo é interessante pra mim? E assim, e claro que isso se reproduz, e aí é o perigo da experiência, mas talvez pro Ken se funcione de um outro modo. Para mim é ir às lágrimas. E aí quem melhor sintetizou isso, eu vou citar um reformado, embora seja pentecostal, foi Augusto Nicodemos, quando ele disse que esteve na África do Sul. Não, embora seja pentecostal, eu vou citar um reformado, é porque eu usei o trocadilho das palavras aqui. Ele estava na África do Sul fazendo o seu doutorado, e ele começou a ler tanta coisa que era filosofia, que ele disse que teve uma crise de fé. Até que um dia ele foi às lágrimas e disse, meu Deus, será que eu não sou mais crente? Pegou a Bíblia dele e começou a ler. E aí ele usou a expressão que eu quero dizer assim, ele encontrou satisfação intelectual. Ou seja, aquilo, ele leu a Escritura e aquilo fez sentido. Não num arrepio, mas assim, isso me convence. Isso aqui me convence e leva às lágrimas. É basicamente quando eu estou preparando o sermão que eu olho e digo, isso faz sentido. Cara, é isso que é a revelação, sabe? E me leva às lágrimas. Eu digo, meu Deus, me dá graça para que quando eu estiver pregando, e com isso eu encerro, eu consiga transmitir isso para o teu povo, para a tua igreja. Consegue sintetizar como que o alvo sendo Cristo, e eu não consigo chegar a nenhum destino se eu não souber o caminho. Exato. O conhecimento da Bíblia, né? Ou pessoas que piedosamente se proporam a interpretar, eles preparam uma estrada para que eu alcance isso. A decisão será minha. Se durante essa estrada eu continuo meditando naquilo que eu ouvi aqui para encontrar o Cristo da glória, ou se eu começo a olhar para as circunstâncias que estão à beira do caminho. Então, quando nós nos deixamos levar por essa filosofia moderna, por esse conhecimento puro, simples e nu, é como se nós deixássemos de olhar para este caminho e olhássemos para as laterais. Agora, existem pessoas que não preparam nenhum tipo de caminho, e aí ficam rodando em círculo, pensando estar indo de encontro ao Senhor. São aqueles que menosprezam totalmente o conhecimento da Bíblia. Então, nós encontramos sim a satisfação em Cristo Jesus e em sua palavra. Eu lembro que quando eu estava fazendo a leitura lá do capítulo 4 dos irmãos da Galácia. Perdão, não. Quando eu estava lendo do domingo passado, a plantação da igreja de Éfeso, eu confesso aos irmãos que... Colega, tem irmão aí que não concorda. Eu confesso que quando eu estava lendo, que chegou naquela parte onde o ourives lá, o cara que trabalhava com prata, chama outros, e aquela galera começou a correr na rua, eu confesso que naquele momento ali, eu consegui, literalmente, eu fechei aqui meus olhos e eu digo, meu Deus... Eu vi a cena, eu consegui ver aquelas pessoas correndo, gritando, a grande deusa Diana dos Éfesos. Eu consegui ver o apóstolo Paulo dizendo, eu quero ir lá, porque eles estão no estádio lá, eu vou falar para quase 25 mil pessoas. Não vai. Eu consegui ver aquilo. É nesse sentido. A ousadia, né? Então eu vou muito mais além. Você tem sua experiência nunca deve estar acima da Bíblia. Exatamente. Não é porque o Adonias encontra a Deus lendo Bíblia e chorando, ou porque o Kenneth encontra a Deus arrupiando, ou o Jades encontra a Deus quando ele está lá 3 horas da manhã fazendo programação de internet, que isso vai ser lei, regra. Uma regra. Não. A Bíblia está acima de qualquer tipo Exatamente. de experiência pessoal. É a caso também que julga a experiência. É o caso que nós poderíamos citar também aqui agora, o caso, por exemplo, que alguém pode se basear, por isso que é o caso, por exemplo, do ladrão ao lado de Jesus na cruz. Sim. Né? Não teve tempo para se pregar a palavra de Deus ali, fazer uma exposição bíblica. Mas no caso dele, então alguém poderia... Não, mas assim como o ladrão da cruz aceitou Jesus ali naquele momento, também isso pode acontecer comigo, sendo que você tem uma chance que ele não teve. Não, isso é válido se você estiver na seguinte situação, ao lado de Jesus crucificado também. Aí você pode
Literalmente, Não. não é só espiritual. Não, eu digo assim, para essa justificativa aí valer, diz assim, não, ó, como ladrão da cruz, eu posso ser salvo do mesmo jeito. Sim, se você estiver do lado de Jesus Cristo, crucificado do mesmo jeitinho dele... E ainda corre o risco de você fazer ainda igual ser que o estava outro. do outro lado. Né? E não for o outro, aí vale certinho para você. Deixa eu seguir aqui. 5. O meio Jargões. Vamos de jargões. Eu adoro jargões no meio evangélico, especialmente no pentecostal. Pega O na meio mão do evangélico, irmão. ele é marcado por jargões, né? E frase de efeito. Aí eu pergunto, o comentador fez essa aplicação, um certo esclarecedor também já fez. Nós podemos mesmo dizer, Deus planejou, o Filho realizou e o Espírito Santo garante. Isso não é uma divisão da Trindade, ela divide mesmo desse jeito. Cada um tem uma função específica. Como é que funciona esse Na negócio? obra da salvação, sim. Inclusive, eu tenho um sermão com o título A Igreja, planejada pelo Pai, edificada pelo Filho, fundada ou inaugurada pelo Espírito Santo e o futuro glorioso da igreja. A igreja ela foi planejada pelo Pai, sim. Cristo é o fundamento, Ele quem iniciou tudo isso com sua morte. O Espírito Santo é a garantia, Ele é quem inaugurou esta igreja, poderíamos dizer, e essa igreja tem um futuro glorioso. Não é porque isso é verdade que nós iremos utilizar esse tipo de jargão. Ei, irmão, vai lá que o Espírito Santo garante. Não é assim. É no que diz respeito à obra da salvação. Irmão, que é isso? Abre a lojinha lá na 4 de julho. Deus garante. Mas como, irmão? Está tudo fechado. Meu irmão, Deus garante. Pode A Bíblia abrir está e dizendo. fechar ela. A Bíblia diz que Deus garante. Se a Bíblia está dizendo, não é mentira. Aí ele tá É dizendo. a verdade. A Bíblia diz que Deus garante. Então existe essa circunstância. Pastor Ciro Santos e Borges, erros que os pregadores devem evitar, 1 e 2, Eu só li um. ele pontua muito isso. Alguns críticos do pastor Ciro, que é escritor da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, diz que ele é muito seco, muito enrijecido. Talvez seja um extremo, não entro no detalhe, eu nunca fiz uma pesquisa abrangente da obra dele, mas ele pontua algumas coisas que não são necessárias. Tem crente que quando está pregando, meus queridos irmãos, olha, porque aqui, glória a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer algo aqui, aleluia. Eu quero te dizer que João 3 vezes Deus te ama. Lê a glória palavra em Deus. 5 minutos e o resto é tudo. E aí assim, cada 2, 3 frases ele fala aleluia. 3 frases fala glória a Deus. 2 frases aleluia. E aí, como não há graça o suficiente no que diz respeito ao conhecimento da Bíblia, a exposição da Bíblia, ele começa a se encher de subterfúgios para tentar provocar o povo. Levanta aí da cadeira, dá uma sacodezinha, cutuca o irmão do lado. Não estou dizendo que você nunca pode usar isso. Pode, uma vez ou outra. Eu sou professor. Já usou? Não. Eu sou Deus nos perdoe. professor de ensino superior. Vez por outro, eu ministro aí palestra por um lugar, por um lado e por outro. Eu acredito que a unção, ela sim despedaça o jugo, mas existem certas circunstâncias que eu preciso fazer, ó. Ei, olha para cá. Isso manipula a mente humana, né? Você, quando você está fazendo uma situação como essa, você começa a entrar no subconsciente. Se aquela pessoa automaticamente ela está passando por um problema pessoal que afete o psicológico dela, ali você já entrou na mente dela. Automaticamente você pode manipular ela de todo jeito possível, né? E isso é perigoso, essa questão dos jargões, né? Porque assim, é muito comum. Hoje está em alta frase de efeito. Talvez não mais no nosso meio pentecostal, mas muitas igrejas têm utilizado aquele famoso resumo. Ou seja, eu digo um monte de coisa. É claro que essa frase de efeito que a gente diz, ela tem... É o que a gente chamaria anteriormente de síntese. Eu digo uma série de coisas. Se você pegar a lição aqui, você vai ver. Na hora que termina um tópico, especialmente do professor, ele diz assim, síntese. Ou seja, ele sintetiza tudo aquilo que foi dito. Então, talvez, quem sabe de tudo aquilo que a gente está dizendo aqui, essa frase se aplicaria, mas nós estamos falando especificamente da salvação. Então, no tocante à salvação, nós temos o quê? Deus planejou, o Filho realizou e o Espírito Santo garante. A salvação. Isso, quando eu abro isso para uma série de outras coisas, né, para o dia a dia, para esse encorajamento desta fé, às vezes, a fé mesmo, eu vou agir por fé. Rompa em fé. Então, exatamente, né? Não deixe que ninguém... Então, assim, isso é muito perigoso. Então,
E aí eu tenho mais uma outra coisa também que é comum, já que a gente está Cuidado que se você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Olha, isso... Ou então você é a melhor versão de você mesmo. Não, e aquela favorita é aquela que diz assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Aí de que heresia? Porque o melhor de Deus já veio. Que é Foi que Jesus. Uma vez eu vendo Então, assim, se você abre célebre... isso, você vai experimentar um outro momento de vida, mas não, você precisa definir isso bem, porque não é o melhor de Deus em que sentido, né? Não é o melhor de Deus para a tua vida, Que antes sabe, você estava em espiritual, você desgraça estava numa e situação e você está noutra, mas o melhor de Deus limpo e seco já veio, não virá nada melhor do que o próprio o seu filho, né? Se a pessoa está querendo usar o versículo para falar de algo que ele acredita que virá como uma forma de estar bem, crendo segundo na estágio bênção e tal, futura, tudo exato. bem. Mas é importante entender que esta mensagem bíblica, se você for analisar ela no seu contexto, o que de fato expor ela para entender o que de fato ela quer dizer, aí você vai ter que entender da maneira correta e não da maneira que você pensa que é e que usualmente se tem falado, né? Certo? Eu vou entrar no próximo tópico ainda de jargões. Como é que tá nas redes sociais aí? Lombardi. Tem mais alguém Nós aí? já Alguém? estamos aqui em 1h10 de live, né? Os irmãos continuam adentrando esta live. Irmão Adevilson, um abraço. Irmão Glauber, o nosso presbítero Gilberto Cordeiro, né? É referência. E- Mestre, nos ajude com seu conhecimento. E ele confirma aqui, né? Zé Carvalho é homem de peso, né? Irmão Não, Glauber está nos ninguém diz- acompanhando. Rapaz, a gente olha pro José e já percebe que ele é um homem extremamente Eu não pesado. sei o Pois que é, é eu não isso, sei por que o que é é? isso. Eu não preciso nem ouvir ele para saber que ele tá pesado. Irmã Jaqueline Eita, o Santos. pastor Nil agora acabou de entrar aqui na live. Pastor Nil, um abraço. Obrigado por nos considerar, rapaz. Irmã Que Jaqueline coisa linda. traz uma sugestão, né? Roda dos Esclarecedores pode ser um programa de sábado. Olha Né? aí. Olha aí. Irmã Giselma, muito bem, Kennedy e Adonis. Deus Giselma continue abençoando. é minha tia, né? Lá em Amarante, no Maranhão. Isso, lá na Né? Dom Matheus, Esposa do meu tio, irmão Abra- da minha mãe. Abraço aí Diácono também. Ari. Diácono Ari Abraço aí também Macedo. pro Diácono Não, Eugênio Ari Jéssica, Souza. que nos acompanha. Né? Francisco Viana, que está dando Ó, sua professor participação Viana, aqui é isso? também. Pastor Iraciel Fernandes foi o Isso. meu primeiro pastor, quero fazer menção dele aqui, um homem que me ensinou os rudimentos da fé. Eu com 9 anos de idade, pastor Iraciel, que é pedagogo, psicanalista, Senti até ciúme. publicado. Pastor Iraciel, um beijo no coração, Deus sabe o quanto eu amo você. É um pastor batista que ao mesmo tempo é tradicional e pentecostal. Ele pastoreia 2 igrejas, uma tradicional e uma pentecostal, tá bom? Eita Só glória. deixando aqui a deixa pra você. Ele é super saiyajin nível 2. Ora, não. Eu já Pastor Nil Almeida, amo vocês, povo lindo do céu. Um abraço, Boa. pastor Nil. Um cheiro, abraço, pastor Nil. pastor Deus Nil. Pastor abençoe. Nil, o senhor nos constrange em considerar assistir nós aqui que estamos ainda caminhando, engatinhamos. O senhor é um, Tu ainda quer- um homem de Deus. Deus Tu ainda abençoe. quer Lucas jargão, Chaves, né? Ok, pro Um próximo. xará Lucas teu aí. Chaves, lá, está nos acompanhando lá diretamente do Rio de Janeiro. Viu? Olha aí, Atividade. Rio de Janeiro. É. Rapaz, Elvio Dias entrou agora também. olha aí, Fala, Elvio. Elvio tá fala, atrasado, Fiel Elvio, escudeiro hein? aí, viu? Fala não, rapaz. Ó, o que acontece? Deixa eu ir aqui para mais um jargão. Esse polêmico. Rapaz. O José chega, respirou, vai tomar um gole de água. A gente já está caminhando aí já para a fase final. É comum diversos pregadores abusarem das línguas originais. Isso não é raro, né? Espiritualizarem os termos e até acaba que eu até usei, né? Até enganam alguns incautos, né? Aqueles que não têm tanto conhecimento, porque Ingênuos. eles É um são pesados, os significado ingênuos, também né? Para incauto. No entanto, existe mesmo a distinção entre tempo dos homens, que seria representado pelo Cronos, e o tempo de Deus, representado pelo Kairos. Porque assim, eu não acredito que eu já tenha pregado sobre isso, fazendo essa distinção. Mas eu poderia ter pregado sem dor na consciência há algum tempo atrás. Porque às vezes a gente recorre de tanto ouvir falar, porque assim, aqui eu acho que eu pelo menos não sei grego. Os meninos talvez tenham uma introdução ao grego aí, eu não sei como é que é. Mas o fato é que a gente acaba confiando muito naquilo que é dito do grego, né? Então assim, ó, a língua original, o grego diz isso. Só, meu amigo, que quando você pega um dicionário de grego, meu amigo, uma mesma expressão, ela tem tantos significados que se ela sai de um contexto, algumas expressões em grego, ela precisa estar dentro de um contexto para ela fazer o sentido que ela
requer, né? Como no português também, tem palavras que quando você tira do contexto, ela não faz sentido algum. Quando você aplica numa frase, ela consegue fazer algum sentido. E aí eu quero tratar com os irmãos exatamente esses dois termos, né? Eu tenho a expressão grega para kairos, e tem que fala sobre tempo, e cronos, que também fala sobre tempo. E não é comum a gente ver pregadores dizendo assim: olha, você tem vivido o seu cronos, mas quando você viveu o kairos de Deus, inclusive o nosso grupo de teatro é kairos, né? Que é uma alusão a essa ideia diante do tempo das de igreja. circunstâncias, eu vou deixar para me expor por último. Olha aí. Não, Eu quero ouvir, eu não sei essa Eu já estou resposta. sabendo que ele está com um negócio preparado. Bora, meu filho. Bote pra Aproveite. fora, né? Eu quero Bote pra esperar fora. a posição de vocês aí. O que vocês pensam sobre isso? É ou não é? Vocês já pregaram sobre? Contem um testemunho de vocês. Nunca preguei sobre isso, para falar a escola dominical verdade. já trouxe sobre essa lição, né? Já, sobre o tempo foi já. que a gente disse, já. Será que a gente Lembro. foi no... Não lembro qual foi a lição sobre isso, mas já foi falado foi sobre o tratado tema, sobre né? Kairos. O que, sobre vocês Cronos. pensam sobre isso? Kairos, Cronos, isso é verdade mesmo? É um tempo de Deus? É um tempo dos homens? E aí? Um de cada vez para não tumultuar aí. Vamos lá, irmão José. Eu estou esperando vocês. Tá na sua vez. Me expor por Eu só, último eu agora. só quero explanar sobre quando se fala de tempo, né? Quando você fala em linha temporal, atemporal, nós sabemos à luz da Bíblia que o tempo, esse tempo que nós vivemos, não é um tempo cronologicamente citado sobre a parte espiritual, né? Quando eu digo parte espiritual, me refiro a Deus, né? Sobre a questão dessa situação, né? Então traz até a alusão, talvez que a gente não possa nem tomar como base, né? Quando vai falar isso, olha, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, né? A gente não pode tomar, talvez a gente prossiga em várias situações, né? Mas inicialmente tratando sobre tempo, né? Não tenho muita propriedade em falar sobre isso, acredito que o José saiba muito mais falar sobre isso do que eu, mas distinguir sobre esse tempo, que é um plano atemporal, né? Totalmente afora a contexto do plano temporal de Deus, quando se fala sobre plano salvífico, plano de salvação, plano de redenção, não é isso? Plano em situações. Então, existem distinções sobre essa parte atemporal, né? Você sabe que o Cronos ele é da mitologia grega, Sim. né? Cronos, se eu não me equivoco, ele era o pai de Zeus, Hades e acho que Poseidon. Poseidon. Faz tempo que eu não leio sobre isso, mas o Cronos, ele chega... Ele está assistindo e só mata, nórdicos. Ele mata, Só nórdicos. Ele mata muitos dos seus filhos e Odin. deixa escapar esse 3 aí, porque ele erra a ideia do Cronos ali. Então, a ideia do Cronos fala sobre cronologia. Então, talvez seja a distinção mais fácil que a gente tenha. Mas, ao mesmo tempo, você vai encontrar alguns relatos bíblicos, e essas não são as duas únicas palavras para tempo, você tem várias Porque outras palavras, nesse né? caso que o Jades coloca, 1000 dias, ele utiliza uma palavra grega para eternidade, não tempo. Exatamente. Aí tem essa distinção claramente. E aí, de repente, aparece algumas expressões como kairos. Um comentador da lição, E eu pastor, concordo com o comentador ele da coloca lição. assim, o Cronos traz uma ideia de cronologia, mas kairos se refere a um tempo divino previamente determinado para que as coisas estejam sob o domínio de Cristo, né? Então, se ele coloca em cima desse contexto. Mas é só isso, essas palavras, os irmãos aqui estão se omitindo, eu vou ter que entrar, né? Mas José. existe, o José, eu já conheço a posição dele, mas eu quero abrir aqui talvez para a gente conseguir distinguir duas posições. Você vai encontrar alguns comentadores, né? Eu até compartilhei alguns textos com o José, que, como eu lhes disse, nós não somos profundos em grego, mas eles colocam esses dois termos como intercambiáveis, ou seja, eles poderiam ser usados de dois modos. Se isso for verdade, se isso proceder, de modo que eu poderia aplicar kairos e cronos como sinônimos sem perda de prejuízo. De modo que, se isso for verdade, quem faz uso dessa pregação dizendo, olha, é porque você tem vivido o seu cronos, viva o kairos, não faz o menor sentido, né? Só que a gente percebe também que esses termos têm um outro carrego de significado. E aí é isso que a gente está tentando desmistificar e tratar aqui. Aí o José vai entrar para explicar a exposição dele, e aí eu finalizo colocando aquilo que eu penso. Só para vocês terem ideia, até não é comentário não, só para perguntar. Só para vocês terem uma ideia,
Eu quero iniciar falando sobre originais. Não falei que tem alguns pregadores que usam os originais? Todo original é carregado não somente do seu significado semântico, o que aquilo brutalmente significa, mas de um significado cultural e filosófico. Um exemplo, dos anos atrás, séculos atrás, quem era um homem, e era um homem muito delicado, era um homem que gostava de se vestir, era um homem polido, alguns ludovicenses, ou seja, pessoas que moravam em São Luís do Maranhão, diziam, fulano de tal é sensível tal qual a lira. Fulano de tal, tu viu o fulano de tal, que homem sensível, ele é sensível tal qual a lira. Isso foi passando pelos tempos e com a lira passou a traduzir uma pessoa que era sensível, um homem delicado. O que tem a ver com a lira, com tal qual a lira? Tá, primeira, circunstâncias. 2. Na filosofia... Tu tá pondo isso para dizer que as palavras elas sofrem uma transformação ao longo do tempo. Ela não é somente o seu significado ali, bruto, semântico, real. Isso aqui é isso. Tal qual, só para ilustrar junto com você, é aquela... Eu não vou usar a expressão aqui porque... Eu desisto da expressão. Porque a expressão... Mas outra circunstância é, no hebraico, a palavra shalom, que nós secamente traduzimos por paz. E quando você fala de paz, no dicionário você vai ver que é um momento de tranquilidade ou ausência de guerra, ausência de turbulência. Mas essa paz, shalom, a palavra shalom, é a paz que te completa. Que mesmo você, diante de circunstâncias difíceis, você tem essa paz. A paz decorrente da graça. Pronto, shalom. Eu nem digo tanto graça porque falo mesmo do termo hebraico do Antigo Testamento. Quando o judeu falava shalom, ele falava em plenitude em Deus. Essa paz, essa segurança no Deus, no Senhor dos Exércitos. Quando nós vamos agora aqui para Cronos e Kairos, existe uma conjuntura filosófica. O termo mesmo Kairos é uma palavra que significa momento oportuno. É diferente de Cronos, que fala sobre sequenciamento. Nós poderíamos dizer, como por exemplo, hoje estamos aqui, o irmão Kennedy, ele é empresário, e o dia tem 24 horas. Hoje nós estamos aqui, já chegando às 11 horas, não sei, e aí o irmão Kennedy sai todo mundo, quando ele chega em determinado local, ele encontra alguém que ele dificilmente julgaria encontrar. Ele disse, pô, Kennedy, e esse negócio de pandemia e tal, quando finalizar, eu quero uma encomenda de 32 mil peças. Aí o Kennedy cai pra trás, você é louco, mano! 32 mil peças, que é do trabalho que o irmão Kennedy realiza. Isso aconteceu em determinado momento do dia, mas isso foi um momento oportuno para ele celebrar negócio. Isso foi um Kairos. A galera da alta performance, do coach, a galera do seja você a melhor versão de você mesmo, eles fazem essa distinção, baseada nesse entendimento da palavra grega, que é Kairos, onde ele coloca que o Cronos é o nosso dia, horas, minutos, e eu poderia levar essa discussão a um âmbito até físico, quando Albert Einstein fala sobre a relatividade do tempo. Quando Einstein fala sobre a relatividade do tempo, ele está falando nada mais nada menos do que esses termos de comparação. Eu observei nas redes sociais, e só finalizando aqui, na filosofia e na mitologia, Kairos tem o mesmo sentido de Aevum, que significa eternidade. Então, não é pegar, como eu vi, como a Dona mandou uma imagenzinha para mim, colocando o texto de Gálatas 4:4 e Efésios 1:10 e dizer que plenitude dos termos utilizados nos dois, um utiliza Cronos e outro utiliza Kairos, e eu vou invocar aqui nada mais nada menos do que Champlin. Champlin, em seu dicionário Filosofia, Bíblia e Teologia, ele dá distinção para Kairos como tempo oportuno, e no seu comentário ele é enfático em dizer a seguinte coisa: as palavras plenitude do tempo não indicam o período de cumprimento de todas as demais eras, conforme se lê em Efésios 1:10. Então, quando você pega lá o comentário do Champlin, uma autoridade no meio evangélico, nacional e mundial, ele vai dizer: Gálatas 4:4 não tem o mesmo peso que Efésios 1:10. Ele, em seu livro, diz... São expressões diferentes. Pronto, pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai também dar essa distinção em que o momento exato e determinado por Deus ou por Cristo, ele dá o exemplo de Cristo, em agir é o Kairos. E por último, eu concordo com o autor,
da lição bíblica, quando ele diz: a palavra grega empregada para tempo não é cronos, com a ideia de cronologia, mas kairos, que é o tempo divino previamente determinado para quando todas as coisas estarão sob o domínio de Cristo. Agora vamos lá. Estou falando de cronos e kairos. Eu não posso utilizar isso porque é algo que não tem outras... não há muita clareza em suas colocações de eu pegar aqui o microfone e dizer: olha, viva o kairos de Deus. Tu está vivendo o cronos. Quero dizer aos irmãos que, independentemente de diferenciação, Deus é Senhor do tempo. Eu poderia até dizer, não sei se eu estou certo em dizer que Deus é atemporal. Deus não está preso ao tempo. Agora, quando esses eruditos, tanto o pastor Douglas Baptista, acadêmico como ele é, pastor Hernandes Lopes, o comentarista Champlin, eles chegam a dizer que existe diferença entre cronos e kairos, eu digo sim, existe diferença. Agora, se eu posso utilizar e dizer: para de viver o cronos, viva o kairos, eu forço, porque eu estou fazendo com que a pessoa entenda que ela nunca viveu o propósito de Deus. Porque quando o autor diz: para que todas as coisas estarão sob o domínio de Cristo, hoje eu vivo o cronos e o kairos de Deus. Por quê? Porque a minha vida está sob o domínio de Cristo. E aí nós vamos para as dispensações, a lei e tal, meio mundo de coisa. Só que hoje nós estamos vivendo este momento. Se o irmão Kenny saiu aqui e encontrou esta oportunidade, foi o momento, aí eu falo de uma visão filosófica, foi o momento oportuno dele celebrar o negócio. Napoleão já dizia: se você vê um cavalo selado, monte-o em cima. Por quê? Porque ele está falando de oportunidades. Oportunidade perdida, flecha lançada e palavra proferida não voltam mais. Não, e esse é o ponto-chave da questão. Quando eu coloco essas questões, não é só para gerar um debate, mas é exatamente para instruir a Igreja de Cristo com relação a esses pontos, né? Então, assim, você está tratando aqui palavras que representam tempo, né, que podem ser aplicadas em algumas ocasiões intercambiavelmente, ou seja, eu posso usar as duas situações. E aí, meu maior problema não é com o termo cronos e kairos, mas é com a aplicação errada dele. Aí entra o ponto dos jargões. Quando eu quero utilizar, como o José muito bem colocou, quando eu começo a dizer: ah, não, você não está vivendo o kairos. Quando você passar a viver o kairos de Deus, aí pronto, tudo vai ser resolvido. Quando que na realidade nós temos o cronos e o kairos operando. Isso, né? Pode ser. Mas quando chegar o tempo perfeito de Deus, perfeitamente estabelecido, quando tudo está, como o próprio comentador coloca, para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo, né? E ele fala que já numa visão mais apocalíptica já, né? Prevendo determinado, para que todas as coisas estejam sobre o domínio pleno de Cristo, né? Como levando para a plenitude dos tempos, ou para o acontecimento que todos nós esperamos, ou o cumprimento de todas as coisas. Aí sim faz sentido você fazer a aplicação desses termos. Agora nós precisamos ter cuidado. Eu discordo no que diz respeito de que eles podem ser trocados sem perda. Não, em algumas passagens apenas. Porque o próprio Champlin, no texto em que foi ventilado aí nas redes sociais, Gálatas 4:4, Efésios 1:10, não consegue haver uma é porque os termos aí, nesses dois casos, tipo assim, tem textos que é possível, mas nesses casos aí ele está se referindo a duas coisas diferentes e falando já sobre plenitude, sobre o cumprimento de todas as coisas, já com essa visão mais apocalíptica, né? E aí eu quero que você tenha cuidado no que diz respeito a isso, porque existe as diferenciações. O termo mesmo é aion em hebraico para a eternidade, no texto que o irmão Jadra citou. Um dia como 1000 anos como um dia. O certo é, meu irmão, não importa se aion, se aevon, se cronos, se kairos, nós estamos vivendo um tempo pleno no Senhor. Nós já fomos alcançados com esse mistério que foi revelado. Nós já fomos alcançados pela plenitude dos tempos, seja essa plenitude um momento histórico, seja essa plenitude o cumprimento de todo o propósito divino da salvação de Deus. Nós estamos vivendo esse propósito em Cristo, nós somos alcançados com essa graça. Esses termos é para que você possa um dia estar no local e alguém diz assim: ah, viva o kairos. Eu disse: opa, para aí, eu estou vivendo já. Eu estou vivendo tempo de plenitude com meu Deus. Eu já fui alcançado com essa graça. Eu sinto refrigério em minha alma. Eu sinto o perdão dos meus pecados. Eu entendo que o sangue de Jesus me alcançou e que somente Ele é suficiente. Você já está vivendo o kairos de Deus. Ou seja, pode ser pregado a mesma coisa usando palavras diferentes, outras palavras, biblicamente, para você se embasar biblicamente
traga outro termo, não fique usando o jargão, que é o que está aqui E esse em jargão questão. é mais empregado pela galera neopentecostal. Pois é. Para Exato, espiritualizar, mistificar. Olha, o Kairos de Deus vai chegar. Kairos de Deus. E faz aquela farofa toda e não contribui. Mais confunde do que contribui. Exatamente. E só, eu acho que é basicamente isso, a gente esgota tudo isso, né? A ideia do comentador ao analisar Efésios 1 e 10 é essa dispensação da plenitude dos tempos como algo futuro quando o nosso encontro com Cristo, né? E eu acho que a gente pode fechar essa parte e seguir para extensão da promessa, né? Que é já uma das últimas perguntas, né? Qual a extensão da promessa de Deus? Temos segurança da salvação? Isso é um tema um tanto polêmico, né? Sobre segurança da salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. E aí eu aproveito até junto as duas questões, eu acho que para a gente caminhar para o fim, temos um selo e um penhor que são empregados nesse termo, né? Esses termos, né? Termos como selo e penhor são empregados. O que isso significa, né? É uma confirmação da salvação, é uma segurança da salvação. O que isso significa? Eu acho que essas perguntas dá para a gente juntar e tentar uma resposta conjunta a partir delas. Né? A extensão da promessa do Senhor ela é plena, perfeita e total. Com certeza, com certeza. Quando vou falar aqui, o Adonis comentou sobre a questão da segurança da salvação, que é o que o irmão Jardim também acho que chegou a comentar aqui no início, sobre a questão de você estar salvo imediatamente, né, e já foi colocado inicialmente que sim, né, que nós entendemos que acontece sim imediatamente essa salvação. Eu até digo mais uma coisa, é comum no nosso meio, talvez menos agora, mas a gente costumava dizer assim, cuidado para tu não perder tua salvação. Não, eu vou mais Né? além, vou mais Né? além. Assim, Cuidado que se Jesus voltar nessa horinha aqui, tu te arrebenta todinho. então assim, como é? Nós temos segurança. É importante a gente tratar sobre isso. Né? É importante porque assim, parece que se você não tratar isso de maneira bem, que fique bem claro, deixa margem para algumas pessoas relaxarem, né? E é importante a gente entender que a gente precisa manter como é que eu posso dizer? Exato, manter a vigilância, né, quanto à sua maneira de andar, entendendo que você é uma nova criatura, que você tem uma mente transformada, uma vida transformada, e isso não pode cair no esquecimento e você não pode cair no seu rendimento por conta de entender que você não perde a salvação simplesmente no estalar de dedos. E aí eu quero enfatizar dizendo, Deus não brinca de varinha de condão, plim salvo, plim de salvo, plim salvo, plim de salvo. Existe uma diferença muito grande. E nem também, se a pessoa banalizar isso, plim perdoado, plim pecou, plim perdoado, plim pecou, né? Também. Mas é nesse sentido de você entrega aquela prática, né? Tipo, exatamente. Fulano de tal comprou e não pagou, então fulano de tal se envolveu com prostituição. Vai lá, pede perdão, condena, outro dia está fazendo a mesma prática. Não. Exatamente. Então, vive naquela prática, né? Sem vergonhice. Então, nesse bojo, bem colocado, essa extensão da promessa de Deus, ela é plena. Essa extensão da promessa de Deus, ela é total e ela alcança todas as pessoas, levando os crentes a terem uma segurança da salvação. O que é segurança da salvação? A sua salvação não foi você quem conquistou, foi o Senhor Jesus na cruz do Calvário. E na nossa visão pentecostal, assembleiana, houve uma participação. O Isben, em seu comentário, ele vai dizer que a soberania de Deus e a participação do homem nesse processo é um mistério que só vai ser revelado na eternidade. Porque não é de hoje que vamos falar, não é do próximo domingo que vamos comentar. Nós vamos estar expondo apenas posições denominacionais, tentando expor, no caso, a nossa posição denominacional, e que isso em nada irá arranhar o processo de salvação, porque ela existe, é iniciada na soberania de Deus. E aí, ou seja, não sabermos esses detalhes não afeta de forma não sabermos a porta, né? Tipo assim, no sentido específico da salvação, tipo, se é desse modo ou se é daquele outro, não afeta a nossa salvação no aspecto final. Mas isso a gente discute. E aí eu quero dizer aos irmãos que o pecado, quando ele é encarado como acidente, eu estava andando aqui, poxa, não vigiei, me zanguei, chamei alguém de nome. Não vigiei, zanguei, quebrei uma coisa na minha casa. Não vigiei, zanguei, não quero mais ver fulano de tal, não.
Você precisa ter cuidado, porque quando isso acontece, você realmente pecou, mas você não está entregue àquela prática do pecado. Se arrependeu. Se fosse assim, vou dar só exemplos, tá? Exemplos. O apóstolo Paulo, quando ele rejeitou lá uns camaradinhos de andar com ele, eu não quero mais fulano não, eu não quero. Ele estava altamente zangado. Se Jesus tivesse voltado ali, aí, irado. O apóstolo Paulo tinha ficado. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, exemplo. Se Jesus tivesse voltado, ele tinha ficado no arrebatamento. Então tenhamos cuidado. Apesar dele não ter ido ainda, mas se ele voltasse, né? Ganhar esta salvação é uma obra soberana da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. E quando o apóstolo nos move a dizer esta segurança da salvação, é que eu lhe digo uma coisa: hoje, em Cristo Jesus, eu sou salvo. E era até duas palavrinhas. E não é nossos méritos, né? Não, até duas palavrinhas que rondavam muito o meio evangélico assembleiano, década de 90. Com certeza. Era: você é crente? Sim, graças a Deus. Rapaz, que negócio é esse que você disse que vocês já estão salvos? Não é que eu estou salvo, eu tenho segurança da minha salvação, porque Cristo já pagou o preço lá no Calvário, e agora eu estou nele, ele em mim, eu caminho nesta trajetória para alcançar o prêmio da minha soberana vocação. É interessante, assim, a gente frisar aqui, assim, a palavra de Deus, ela declara essa nossa salvação, né? Quando a gente vai para João 3,36, diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem. Né? Jesus não disse talvez tenha a vida eterna quem crê no Filho, ou seja, se você crê no Filho, você tem a vida eterna, né? Também João 10, 28 e 29 diz assim, ó: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nem Satanás pode nos tirar das mãos do Senhor, né? Segundo essa referência bíblica. Quando nós vamos para 1 de João 5 e 13, diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, né? A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então não é talvez tenhais a vida eterna, né? E sim, você pode saber que tem a vida eterna. Tenha segurança disso, né? E aí nós vamos mais à frente. Isso é lindo, isso é né? Ou seja, isso aí, a Bíblia, ela está declarando a nossa salvação. Então, por causa disso, você não precisa ter dúvida. Outra coisa que nos garante isso: a perfeição da obra de Cristo. Ela assegura a nossa salvação, né? Quando Cristo morreu na cruz, Ele pagou a penalidade de todo o nosso pecado. A sua obra na cruz foi perfeita e completa. Isaías 53 e 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha o sacrifício perfeito, né? Romanos 5,10 afirma: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? Então veja, não é segurança. E ainda tem mais um detalhe: e o que é que garante essa herança? Quando a gente falou, o que que significa esses selos e penhor? O símbolo selo e penhor tem o mesmo propósito: selo e penhor. Mas eu quero selo, marcar, né? Identificar. Agora, penhor é que é interessante. A palavra penhor é que nos traz. Hoje a gente tem uma noção jurídica, o bem será empenhorado como garantia. Mas quando nós vamos identificar, naquela época, né, quando a gente chega lá, penhor é uma palavra extraordinária. Eu poderia, fenomenal. É uma palavra linda. Galáctica. Galáctica. Gato galáctico. Top das galáxias. Penhor é uma palavra top das galáxias. No tempo de Paulo, abraço, irmão Jânio. Você é dono desse jargão. É o autor do top das galáxias, irmão Jânio Gesso, viu? Abraço. Vai estar pregando hoje, culto de missões, irmão Jânio. Está aqui mais tarde, culto de missões, irmão. 18h30 lá. No tempo do apóstolo Paulo, essa palavrinha penhor significava uma entrada paga para garantir a compra final do bem ou da propriedade. E aí eu quero dizer, entre aspas, que o Espírito Santo é a nossa primeira parcela. Exatamente. Primeira parcela já garantida. Então, já comprou, pronto, está pago, garantido. Quem é que garante?
o irmão Zé Carvalho orando, jejuando, lendo Bíblia, cantando, congregando, pregando, evangelizando? O Espírito Santo. Porque ele que neste processo me convencerá de todos os meus erros, de que existe uma justiça, de que existe um juízo e que eu sou pecador. É ele que, quando eu estiver em circunstâncias que nem mesmo vou saber orar, ele vai interceder por mim com gemidos inexprimíveis. Quando ele diz a primeira parcela foi paga pelo Espírito Santo, ele está querendo dizer exatamente o quê? Como? A primeira parcela. De que ele pagou a primeira parcela para a nossa ida para a eternidade. Nós ainda temos um processo a ser desenvolvido. Exatamente, era isso que eu queria então, ouvir. Assim, ele é a garantia de que nós somos selados, que temos sim. Agora existe um processo. Que aí não exime a gente da nossa responsabilidade, de eu né? reconhecer que eu sou pecador, de quando eu não souber orar ele, interceder por mim com gemidos inexprimíveis, de quando eu entender que o Espírito Santo é o meu amigo fiel, o meu companheiro, é quem vai dizer: José, não é isso que Deus quer para ti, porque eu consigo mergulhar nas profundezas de Deus, sei o que Deus pensa sobre ti, sei o que Deus quer para ti. Então, cria vergonha, José, te endireita no caminho. E é ousado falar que sem ele nós não reconheceríamos as nossas falhas. É isso? Isso, não e assim, o que eu acho lindo também é a declaração de Paulo diz assim: um tesouro num vaso de barro. Né? Pronto, é como se você pegasse, sabe o quê? Olha como essa garantia é potente. É como se você pegasse o seu bem mais precioso, digamos que você tivesse um diamante, e você não fosse colocar isso num cofre, num banco. Você botasse num jarrozinho ali na sua sala, você pode depositar. Né? A fragilidade do bem dentro, e aí eu quero externar, não é nem sobre o ataque de ladrões, né? Porque não é algo possível, mas assim, é algo tão precioso num local tão simples, né? Que alguém diz assim: pô, tu é maluco, tu vai botar isso aí, é tão precioso. E as pessoas de fora não dão valor. Então assim, você não compreende esse aspecto. Um exemplo claro, eu fui buscar um mel, 2 litros de mel no cocão, que esses 2 litros de mel, R$250. 125 um litro, um cocão 2 litros. E eu amarrei com muita liga na garupa da moto, e andando por estradas de Pissarra. Quando chegou na entrada aqui de Piripiri, muito lugar mesmo que eu passei. Costela de boi, chamada. Né? Buraco, costela de boi. O litro caiu. Só que ele estava enrolado em 2 sacolas véia, meio que rasgada. E caiu, ficou lá, e eu fui em um supermercado aqui da cidade, ver se tinha um item. Quando eu voltei, não estava na garupa. Ei, você viu quem foi que pegou ali 1 litro que estava ali? Ei, você viu? Não, ninguém pegou nada não. Aí rapaz, deixa eu voltar. Quando eu voltei, irmãos, estava lá na beira, na rua, com várias pessoas transitando, estava lá a sacolinha real, toda rasgada. Quem é que quer isso? Quem quer isso? Quem é que quer? Fazendo analogia, quem é que quis a nós? Quem foi que quis colocar algo tão precioso dentro de nós? Aquele que nos amou de uma forma incomparável, nos amou de uma tal maneira. Isso é maravilhoso. E aí eu quero caminhar para o fim, meus irmãos. Eu gostaria de citar só que ainda um versículo aqui em relação à salvação, né? O Espírito Santo como nosso penhor. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eita glória! Você vê, o Espírito Santo nos dá essa certeza, porque ele testifica com o nosso espírito a ponto, né, de nós sentirmos essa filiação, essa garantia. Não, eu sou um salvo na pessoa de Jesus, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, nos dando essa certeza, né? Glória a Deus. O Espírito Santo confirma a decisão no nosso coração, porque conversão é obra do Espírito Santo de Deus. Eu vou voltar só essa perguntinha aqui sobre santidade e vida irrepreensível, né? Porque nesse mesmo texto nós vamos discutir ele a fundo. Você que nos assiste, nós já estamos caminhando para o fim. É de número 3. Eu voltei, tu mudou a ordem. Mas assim, ele pega e fala sobre algo de ter compromisso a partir de ter sido eleito, né? Ele diz no verso 4, especificamente de Efésios 1: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aí a minha questão é: santidade e vida irrepreensível
tem origem nesta eleição, e eu quis mostrar o seguinte: tem origem na eleição ou na capacitação do Espírito Santo? Como é que funciona basicamente isso? Com a explanação do penhor, nós já bem posicionamos isso, né? Tem início nessa eleição, mas a capacitação ela é pelo Espírito Santo de Deus. Ela inicia, mas a capacitação é dada a garantia o penhor na obra salvífica, mas a continuidade disso é a capacitação do Espírito Santo, de entendermos a palavra, de entendermos os desígnios de Deus, de vivermos esse processo de santificação. É basicamente o seguinte, né? Deixa eu ver se eu entendi, vocês são os esclarecedores. Essa jarra foi comprada para colocar água e servir nos copos. Sim, tão linda que é, irmã Mariazinha, irmã José Áurea. Isso, pronto. Esse é o propósito, não é isso? Esse é o propósito. Mas garantir que ela seja cheia, tipo assim, só o fato dela ser comprada para isso não significa que ela seja utilizada para isso. Sim. Garantir a sua funcionalidade está em os irmãos que operam isso e que servem com muito amor. Que encheu ela, né? Exatamente. Então a gente pode pensar assim: a eleição, nós fomos eleitos para isso. Para o quê? Uma vida santa e irrepreensível. Eu dou até o exemplo. Quem nos garante isso? Quem nos capacita para isso? Né? Na o Espírito minha... Santo em nós. Esse ano é ano de eleição. Sim. O cara vai ser eleito. Se em janeiro ele não tomar posse, de nada valeu a eleição para ele. Exatamente, foi eleito para um propósito, mas se não for... Tem um termozinho que é utilizado para isso, o irmão Camuel faz muita falta aqui agora, mas eu acho que é a diplomação, né? Pronto, ó. Ele foi diplomado para tal. O mistério da soberania de Deus e da participação, da responsabilidade humana não será desvendado aqui. Cristo elegeu a humanidade nele para a salvação. Esse é o ponto que nós vamos discutir. Eleição refere-se a pessoas e predestinação a propósitos, segundo o Isma. Com isso aqui, eu acho que a gente já caminha para o fim, já. Warren Wiersbe. Warren Wiersbe. A fonte que o Hernani bebe. Eu coloquei aqui o seguinte... Tem algum ponto que vocês queiram o desejo, mandar para a gente já matar e fazer as considerações finais? O desejo, o propósito, a vontade de Deus desde a fundação do mundo, é importante dizer isso, desde a fundação do mundo, é que todos sejam salvos, santos e irrepreensíveis. Efésios 1:4, né, que é o que está, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. 1 Timóteo 2:4, quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Só que nós não podemos nos eximir, né, como já foi falado anteriormente, da nossa responsabilidade, como nos diz a própria palavra. 1 de Pedro 1:14, 15, 16 diz: como filhos obedientes, não se deixem, ó, a responsabilidade do humano, não se deixe, ei, você, Luquinha, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, que você, aquela vida errada que você levava, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos. Está colocando para a gente, sejam santos. Responsabilidade humana, né? É uma responsabilidade nossa. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Então não nos exime da nossa responsabilidade de maneira alguma, né? Eu encerro a minha participação dizendo a você: nós fomos eleitos no Pai, remidos no Filho, selados no Espírito Santo de Deus. Creia nessa verdade, pratique esta verdade, exercite esta verdade em sua vida. O Pai já te escolheu, o Filho na obra do Calvário remiu, e o Espírito Santo está aí como garantia nesta obra, te auxiliando nesse processo. Então não desanime, não desista desta caminhada. Dias poderão ser difíceis, o Espírito Santo está conosco, nos auxiliando, nos levando ao pleno entendimento desse mistério revelado, que é ao congregar, unir todos os povos, raças, tribos e nações na obra redentora do Calvário em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Pastor Nil está aqui contribuições aqui ativas, Pastor graças Nil, a Deus. quando o senhor estiver aqui por Piripiri, nós queremos o senhor aqui na roda dos esclarecedores aí, uma oportunidade dessas, tá? Está nos ajudando muito aí, sempre postando aí subsídios bíblicos aí, nos ajudando bastante. Deus abençoe e um abraço a todos os nossos irmãos. A paz do Senhor. Graças a Deus. Irmão Jardres. Também quero encerrar as minhas saudações aqui em dizer que
Aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus, né? Deus tem um propósito para nós, mas nós temos que se achegar a Ele, né? Chegai-vos até a mim e eu vos achegarei a vocês, né? Então, hoje, grande culto, né? Esteja aqui presente em nome de Jesus. Amém. Lombardi. Também quero encerrar aqui minha participação dizendo que o sacrifício de Jesus é único, perfeito e tem validade eterna. Nós não necessitamos de outro mediador, nós não necessitamos de outro sacrifício, né? E Jesus se entregou por nós, Deus entregou seu Filho. Não porque nós fôssemos bons, né? Mas sim porque Ele nos ama, né? E nele nós temos a certeza da salvação, né? Graças a Deus. E como eu que aprendi com Kemuel também, né? Quando nós estávamos estudando sobre a declaração de fé da Assembleia de Deus, que toda a humanidade é predestinada à salvação. Ninguém de maneira alguma é predestinado à condenação eterna, né? Aí já tá só no ponto de participar da roda, viu? Vai pra roda. Esse menino já tá com frase O que eu estou fazendo tudo, aqui? viu? O que eu estou fazendo aqui? Ela tá com igual frase de Kemuel efeito. olha, Kemuel, você está escapou, vendo aí que viu? não está em, não é em vão o vosso sacrifício. Tem gente que está aprendendo aqui. Mandar um abraço também para o Adevilson. O Adevilson, que eu não sei se é ele ou é a Magda. Eu acho que é o Adevilson mesmo, né? Eu acho que deve ser a Magda. O Adevilson que quer vir para um debate com a gente. Na hora. Bora! Pastor Nil tá mandando um abraço aí. Pastor Nil, nós somos Nós abençoados com a sua vida, meu querido. Queremos agradecer todos os irmãos que participaram, que comentaram. Nós somos vossos servos. Se de algum modo nós, tenhamos dito alguma coisa equivocada aqui, nos exortem em amor, nos oriente. Nós não sabemos de tudo. Nosso desejo aqui é servir a Igreja de Cristo em amor. Nós estudamos para estarmos aqui reunidos, abençoando o povo de Deus. O Adevilson que é ele mesmo, viu? E ore por nós, tu né? vai vir, Paz, bichão. tô botando fé. Isso mesmo, nós Ore queremos por fazer essa esses debates aqui. Irmãos, eu quero Nós dizer que não é precisamos, fácil. somos carentes. Tem hora que a gente diz assim, meu Deus, bora desistir, bora voltar para fazer um formatozinho mais simples. Minha vontade mesmo é estar em casa mexendo com abelha, né? Mas nós estamos aqui servindo a Igreja de Cristo. Ore por nós, Deus nos ajude. Ore pelo nosso pastor, pelo ministério desta igreja. Nós estamos aqui para servir e abençoar o povo de Deus. Quero pedir para o diácono Jardes nos dirigir em oração. E o irmão Kennedy impetra as bênçãos. Então vamos orar. Você que está aí na sua casa aí, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor eterno Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai, porque até aqui, Senhor, nós cremos que é o Teu Espírito, Pai, que tem falado, nos revelado, Senhor, nos direcionado. Senhor, nós cremos no pleno plano da salvação, que através do Teu Filho Jesus Cristo, naquela cruz, se entregou por nós, deu a sua vida, não tinha culpa, não tinha nenhum propósito, mas Ele nos amou. Senhor, Tu nos amaste desde a fundação dos tempos. Senhor, Tu nos escolheste através da morte do Teu Filho, através da redenção no Calvário ali. Senhor, por isso nós estamos felizes. Olha para aqueles que estão enfermos, olha para aqueles, Senhor, olha para o Teu povo em todas as nações. Olha para a Tua igreja, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, aquele que está aflito, aquele, Senhor, que está perecendo, aquele que está passando por alguma dificuldade agora, Senhor. Usa homens e mulheres, Senhor, através da Tua palavra para direcionar e ir até aquelas pessoas. Abençoa todo dia, abençoa o culto de hoje à noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te pedimos tudo isso. Amém, Jesus. Culto de missões, hoje 18h30, em nome de Jesus. Vem tuas águas agitar, eu vou sua voz.